A gravação, prontinho. Boa tarde oficialmente, já temos 18 pessoas aqui ao vivo. Eu me chamo Fernanda Mion, sou fundadora aqui da Harmony e quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes. É uma honra recebê-los, né? A gente sabe que o nosso tempo é muito precioso, então eu sou muito agradecida, por vocês estarem aqui, destinando esse tempo para falar, ouvir, trocar ideias sobre tudo isso que está acontecendo conosco neste momento, né, que fomos imersos aí a uma pandemia, né? Então, quando eu pensei no tema, como lidar com os efeitos da quarentena, eu não, assim, só me veio uma pessoa para convidar para falar sobre isso, que foi a minha amiga e colega de profissão, a Elis, que vai estar aqui com vocês hoje, à tarde, né? E por quê? Né? A Elis, ela estuda uma filosofia, ela estuda os fenômenos psicológicos, né? Então, ela tem uma sensibilidade muito grande, e eu tenho certeza, assim, que ela está muito atenta a todos esses fenômenos, a todos esses efeitos, tudo que tem causado psicologicamente na vida das pessoas. A gente sabe que existem algumas pessoas que já não estavam bem antes, né, e muito bem psicologicamente, eu digo, né, e que talvez nesse momento de pandemia possa ter melhorado ou não. Então, é isso que ela vai abordar hoje. Nós estamos aí no nosso 10º webinário de quarentena, desde que começou, nós começamos a fazer semanalmente, porque a Harmony, ela tem, eu como Harmony, né, a gente tem trabalhado e atuado muito na prevenção. Aqui, com todos os psicólogos que atuam, desenvolvem seus trabalhos aqui, nós somos voltados à prevenção de problemas de saúde mental. Então, nós realizamos diversas campanhas ao longo dos 6 anos de Harmony. Todas as campanhas do Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Dia da Saúde, nós abrimos a nossa casa para falarmos sobre saúde mental, levando informações para as pessoas. E agora, com a quarentena, como nós não podemos abrir a nossa casa, nós estamos aqui abrindo a nossa sala, né? E também o nosso carinho e a nossa atenção para a gente poder acolher as pessoas da melhor maneira possível. Todos nós, além do webinário, estamos atendendo online, atendendo bastante. Para nós também foi muito rápido essa adaptação, teve que ser muito rápida, né? Nós já atendíamos online, mas agora são praticamente todas as pessoas, né, estão nessa modalidade. E, bom, nós estamos felizes, né, de atuarmos nessa profissão e poder ajudar as pessoas nesse momento. Lembrando que não é só no sofrimento que a gente atua, né? A gente também atua como um apoio, né? Um apoio psicológico para a gente lidar com as emoções, e o tempo todo nós estamos lidando com uma emoção ou outra, né? E agora na quarentena não é diferente. Porém, existem aí situações de vulnerabilidade, e é por esse motivo que é importante a gente falar sobre esses assuntos. Então, eu quero agora deixar a palavra com a minha amiga Elis, e quero que vocês saibam que eu estou aqui de olho nas perguntas, nos comentários que vocês fazem, mesmo que no momento da apresentação ela não consiga ler alguma pergunta, ou até mesmo ela está falando de um assunto e a pergunta é de um outro, fiquem sossegados que eu estou atenta, e aí no final a gente pode, eu falo o que vocês comentaram, o que vocês perguntaram para Elis, tá bom? Aproveitem esse momento e, Elis, muito obrigada mais uma vez, né, por você ser tão parceira, né, e aceitar esse meu convite. Imagina. Bom, antes de me apresentar, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para quem puder e quem tiver aí próximo, deixar uma caneta e um papel perto. Eu explico depois. Só pega uma folha de papel e pega uma caneta. Não precisa ser nada elaborado, não. Uma caneta que funciona, um papel que aceite canetas. Ou lápis. Legal. Lápis de olho, batom, qualquer coisa que você tiver é possível, tá? Mas a gente vai chegar lá. Só já dou o anúncio para ir procurando. Bom, olá, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Elis, a Fê já me apresentou. Eu
Nossa, de repente um silêncio. A Fê mutou o microfone dela. Eu falei, meu Deus, estou solo. Tudo bem, Célia, não tem problema não. Se não puder pegar folha e papel e caneta, não tem problema, tá? Pode fazer na imaginação, quando chegar eu falo. Então vamos lá, vou me apresentar aqui. Antes de começar qualquer coisa, eu vou começar pelos começos. O primeiro começo sou eu. Na verdade, essa sou eu, uma foto minha na primeira semana de quarentena, na primeira adaptação do consultório no meu home office. Dá para ver que o meu cabelo estava mais curto, agora não sei se vocês estão conseguindo ver, mas até o cabelo cresceu, e tem aí uma carinha, inclusive, quase de esperança de voltar em breve, né? Hoje em dia a carinha já está um pouquinho diferente. Mas, enfim, essa agora sou eu, né? Eu quis trazer uma foto já depois de início de quarentena, porque essa sou eu nesse mundo que nós temos agora. Então, vamos lá, né? Isso daqui é uma descrição que a gente tem lá no site da Harmony, e tá disponível para todo mundo, né? Minha graduação, minhas formações, minhas áreas de atuação. Acho que a Fê me apresentou, falou da linha de trabalho, falou das pesquisas. Eu atendo adolescentes e adultos, e trabalho no viés da fenomenologia existencial. Fora isso, também trabalho com outras várias coisas, diversidade, com inclusão, com populações vulneráveis e por aí vai, né? Mas, para além de tudo isso que eu tenho aí de currículo, eu também sou alguém que está em isolamento social. Então, eu já vou pedir com licença para vocês, caso a obra do meu vizinho volte a funcionar. Temos britadeiras acontecendo aqui do lado, ou cachorros latindo, ou um carro que passa, porque a gente está em situações que não são muito típicas mesmo, né? E tudo bem, acho que está tudo bem nesse sentido. Essa é a primeira parte do nosso começo, né? Aí, para o segundo começo de conversa, a gente veio aqui para conversar porque a gente não está se encontrando pessoalmente, a gente está aqui conversando porque a gente está num período aí de reclusão, então a gente não pode evitar de falar da reclusão. Então, primeira coisa, dá para ficar em casa? A gente fica em casa, tá? Eu sei que tá todo mundo saturado de ouvir isso, mas a gente vai continuar saturando e a gente vai continuar falando a importância de ficar em casa e ficar recluso o máximo possível. Obviamente, quem pode, tem gente que não pode, tem gente que precisa trabalhar, tem gente que precisa sair para alguma necessidade. Porém, a gente sabe que quarentena é sair de casa só para necessidades básicas. Quem não pode trabalhar de dentro de casa e precisa trabalhar, tem que sair, buscar comida, se precisar buscar comida, buscar um atendimento de saúde, caso seja necessário. Quarentena não é aproveitar um momento para resolver pendências, para reunir os amigos, para matar a saudade de ninguém, né? E caso você precise sair, usa máscara, evita tocar o rosto, mantenha uma distância das pessoas, volta para casa, já toma um banho, bota toda essa roupa para lavar, lava a máscara em separado e tudo mais. É importante a gente poder manter todos esses cuidados e, caso tenha que sair de casa, mantenha, inclusive, distância de todo mundo. Ai, Elis, mas até da vovó? Uhum, até da vovó, tá? Dito isso, acho que a gente pode começar, né? Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, de pergunta, manda aqui no chat. Eu vou acompanhando, mas a Fê também está aqui para me ajudar nisso, tá? Mas a ideia é que a gente bater um papinho. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai diferenciar um pouco esses três termos. Na verdade, temos usado todos os termos como uma coisa só. Tem ligeiras diferenças, na verdade, grandes diferenças entre eles, mas na atual conjuntura que estamos, em vários momentos essas coisas elas têm se misturado. Eu acho legal a gente descrever um pouquinho o que é cada uma delas, até para a gente também lembrar de fazer todas as coisas com as suas diferenças e não apenas sair de casa de máscara, porque máscara não é escudo, né, gente? A gente precisa lembrar disso. Então, vamos lá. Isolamento social, o que que é? É um ato ou voluntário ou involuntário de se manter isolado do convívio com outras pessoas ou com a sociedade. Para quê? Pode ser um ato voluntário de se isolar porque não está se sentindo bem e quer ficar sozinho, pode ser um ato de decisão de se isolar para evitar o
o contágio de outras pessoas, ou, enfim, uma série de coisas, né? Ou até um ato involuntário, né? Quando você é obrigado por alguém ou por algo, por alguma instância, a ficar isolado. Distanciamento social é um conjunto de medidas que é adotado para limitar o convívio social, e aí tem um objetivo específico de diminuir a propagação de alguma doença contagiosa, né, de alguma questão contagiosa. Dentro de distanciamento social, dentro desses conjuntos de medidas, a gente tem, por exemplo, fechamento de comércio, limitação de espaço dentro do comércio que é possível ficar aberto, horários específicos para idosos entrarem no mercado, horários específicos para profissionais da saúde, e por aí vai, né? Então, as medidas, em geral, elas estão aqui dentro do distanciamento social. E a quarentena, que é o nome que a gente está usando para absolutamente tudo, né, na maioria das vezes, é uma reclusão que ela é aplicada para pessoas que estão sadias ou não, na verdade está aqui pessoas sadias, mas podem ser sadias ou não, né, que podem ter sido expostas por algum agente causador de alguma doença. Por que pode ser ou não? Porque pode ser que essa pessoa esteja saudável, mas tenha tido contato, então eu fui no mercado e uma pessoa estava com todos os sintomas e acabou, sei lá, tossindo sem pôr a mão na frente do meu lado. Eu posso estar contaminada ou não. Eu me recuo, né? Eu vou para minha casa e eu fico isolada durante um período para verificar se eu tenho ou não sintomas. Atualmente se fala de 7 a 14 dias, né? Para verificar se você tem ou não sintomas a partir de uma exposição. Nessa circunstância que a gente está, né? Outras situações de pandemia, aí vai ter que olhar cada caso em específico. Mas a ideia aqui é a gente ficar mais recluso possível para evitar que a gente tenha um contágio, então, no caso, um isolamento social, e para evitar também que a gente possa ser um agente transmissor dessa doença, e nesse sentido, uma quarentena também. E estamos vivendo o quê? Tudo isso junto e misturado. Tá fácil? Não tá fácil. Muito bem, vamos lá. Quem tem papel e caneta aí fácil? E aí agora vocês vão falar no chat, tá? Para eu saber aí quem tá com papel e caneta. Muito bem. A Harmony Instituto, enquanto instituição, no caso é a Fê, tá com papel e caneta. Boa, Andresa. Boa, Milene. Vou esperar um minutinho, tá? Pra turminha aí pegando papel e caneta. Quem não puder, né, pegar papel e caneta, a Célia falou que não estava podendo porque estava dirigindo, não tem problema, você vai fazer esse exercício imaginário, tá? Desenha aí, faz um desenho imaginário na sua cabeça, cria aquela coisa bem visual aí dentro de você. Muito bem, a turminha está falando que está aí com seus papéis, com suas canetas. Estou aguardando mais um pouquinho. Bom, mas ninguém digitou nada, acredito que todo mundo que possa já está, então eu vou. Todo mundo com caneta na mão. Atenção. Vocês vão ter 1 minuto cravado no relógio, tá? Eu tô com um cronômetro aqui. Vocês vão ter 1 minuto cravado no relógio, a partir do momento que eu gritar já, para desenhar uma casa. Valendo. 1 minuto. Se sobrar em tempo, enfeita, tá? Tá tudo bem. 1 minuto é pouco, mas 1 minuto é muito. Viu como 1 minuto é muito? 10 segundos, gente. Muito bem. Dá para ouvir? Pois, como já diria o reality show de culinária, Masterchef mãos ao alto.
Muito bem, então tá bom. Pedi para vocês desenharem uma casa numa palestra sobre quarentena. Acho que a psicóloga enlouqueceu, afinal de contas. Para de desenhar, tá? A ideia aqui é parar de desenhar mesmo. Eu quero que vocês olhem para esse desenho de vocês, lembrando que eu não estou vendo ninguém, as câmeras de vocês estão todas desligadas. Eu poderia botar um turbante na minha cabeça e poderia dizer que eu sou uma pessoa que consegue prever e enxergar o que as câmeras não estão enxergando nesse momento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aí esse desenho. Conta para mim uma coisa. Por um acaso, a casa de vocês é assim? Responde aí no chat, tá? Eu vou acompanhando. Primeira coisa, quem desenhou essa casa aí? A Fê desenhou essa casa. A Van desenhou uma parecida, serve. A Érica também, a Ariane também, Milene também, Jerusa. Ó, a Elaine já não. Muito bem. Andresa mais ou menos. Márcia, Aparecida. Tá. Ana Lúcia foi diferente. Aí, assim, o diferente é extremamente diferente, ou o diferente é uma coisa tipo um telhado pontudinho, mas essa parte retangular do lado não. Você pode ter essa possibilidade também. Gisele desenhou em perspectiva, muito bem. Ana Lúcia, bem diferente, ótimo. A gente vai falar disso também, Ana. Lucivan, sim, Gleusa foi parecida. Tá bom, então vamos lá. Vamos continuar. Por um acaso, vocês desenharam porta e janela? Porta e janela. Teve porta e janela. Tá. Então vamos lá. Porta e janela. Por um acaso foi tipo isso aqui? Meu Deus, eu sou mágica. Eu consigo adivinhar? Como é possível? Então vamos lá. Essa janela, ela tem essa cortininha que é uma letra R que tem do outro lado. Andresa, boa. A flor é para quem está com muito tempo já, assim, ó. Elaborou super. Para quem não desenhou essa cortina, por um acaso desenhou uma cruzinha, assim, ó, no vidro da janela, dividindo como se fossem 4 quadrantes? Também é uma ótima possibilidade. A da Mi não tem nem cortina nem cruzinha, tá super aberta. Nossa. Sua floreira tá na janela, com vidros fechados, fez a flor, mas não fez a janela. E por um acaso, no desenho de vocês, a porta também é menor do que a janela? A janela tá mais alta do que o batente da porta? Que loucura, né, bicho? Pois é, como já diriam os antigos. Que loucura, bicho. Tô vendo vários sims, vários sims. Aí temos uns nãos aqui. A gente vai falar desses nãos também. Muito bem, para além disso, alguém desenhou chaminé? Ó, a chaminé já está diminuindo aqui. Interessante. Para quem desenhou a chaminé, tem fumacinha? E a fumacinha, por um acaso, vai da esquerda para a direita? Milena tá aqui. Milene tá aqui. Vai! Uhum. Bom, aí, quem teve mais tempo, né? Quem conseguiu elaborar com um pouco mais de tempo, vou colocar aqui umas possibilidades que a gente pode ter. Uma árvore. Deu para desenhar uma árvore? Ou imaginar, né? Para quem estava imaginando também. Fez a árvore. Essa árvore é frutífera? A Fê falou que não deu tempo de colocar maçã. Olha só elas aqui. Eu pus ela para você, Fê. Muito bem, Jerusa. Muito bem. Enfeitou a casa. Tem maçã, Sandra. Aí, olha a flor. Alguém falou que tinha desenhado a flor fora da casa, né? Não tinha desenhado a flor dentro da casa. Tem alguma coisa? Cercado, uma flor, esse caminho maravilhoso em direção à porta, um gramadinho, grama, tem cercado, tem pedrinhas. Quem desenhou a flor do lado da casa? A flor também é assim, desse tamanho esquisito, a beça de enorme? Que assim, a perspectiva claramente está esquisita, né? Uma flor gigante.
talvez até maior do que a porta. Boa. Aí, quem teve um pouco mais de tempo também pode ter, ó, tem um céu, tem montanhas, passarinhos, um sol pode ser sorridente ou não, ou pode ser aquele solzinho que é uma espiral também pode ser bem interessante. E quem teve muito, muito, muito tempo também desenhou um lago, né? Tá vendo que tem um lago aí. Entrada na porta, tem um laguinho. Olha, Rico desenhou um carro. Muito bem. Para quem chega num nível advanced dos desenhos e desenha um lago, quando desenha um lago, desenha o que junto do lago? Ou no lago? Patinho, Fê? Alguém mais desenharia patinhos? Quantos patinhos? Uma família de patinhos. Célia, 2 patinhos. Avan, mãe, 2. Ariane, 3. Peixinho seria uma ótima também, mas no caso a gente tem aqui 2 patinhos na lagoa, como já diria as nossas conversas, as nossas histórias por aí. Pois bem, olha que desenho lindo que ficou, né? Olhando esse desenho que vocês têm aí junto de vocês, tem alguns elementos, ou, sei lá, vários elementos que estão compartilhados aí com esse desenho que eu coloquei na tela? Gisele está falando que o povo é muito criativo. Também acho. Entendeu, Fê? A pergunta é, nesse desenho que está aí na sua frente, você vê ele parecido com esse desenho que eu coloquei aqui na tela para ver? Tem elementos em comum ou ele está absolutamente diferente? Pois é, gente, será que eu sou adivinha? Será que eu sou maga? Será que eu estou dentro da casa de vocês, de repente, observando os desenhos que vocês fazem? Está um pouco diferente, mas está parecido. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho. Por que a Elista resolveu dar uma palestra para a Harmony e resolveu nessa palestra falar sobre patos na lagoa ou o chat caiu, gente? Vocês estão... Tem algo acontecendo aqui. Aqui tá normal, Elis. Tô? Ah, então tá bom. É que o chat para mim sumiu. Que estranho. Então, eu vou ficar aqui na apresentação, qualquer coisa, você abre o áudio e me fala, tá, Fê? Pode Que aí eu já deixar. não vou conseguir acompanhar mais. Por Tá que eles resolveram falando sobre patos na lagoa, afinal de contas, né, gente? Porque a gente está falando de uma coisa aqui que se chama modelos mentais, antes de entrar, né, no porquê da quarentena. Por um acaso, o que faz com que praticamente todos nós aqui dessa reunião de hoje tenhamos desenhado casas tão parecidas com essa que a gente encontra aqui? Uma resposta que a gente tem é que essa casa nos foi ensinada por alguém. Eu gosto de apelidar esse alguém carinhosamente de Tia Maroca, que é a professora do prezinho, ou de antes do prezinho, do jardim, né? E aí a Tia Maroca pode ser qualquer professora, ou uma tia, ou a mãe, ou algum outro parente, algum outro cuidador de todos nós quando nós éramos pequenininhos. Mas alguém ensinou a gente a desenhar. A gente não aprendeu a desenhar do nada, a gente aprendeu a desenhar com alguém. E a Tia Maroca, que me ensinou a desenhar essa casa que tem aqui. Mas eu quero saber, eu queria muito que o chat tivesse aberto, agora eu vou pedir para a Fê, inclusive, ler as respostas, porque eu queria saber... tá normal, abri o chat de novo. Ótimo. Eu queria aqui saber de vocês, quem mora nessa casa, ou numa casa parecida com essa? Ninguém. Ninguém. A Célia. Mora. A Célia mora, olha aí, já tem uma. Sandra não mora. Nem a Ana Lúcia, nem... a Márcia mora em prédio. Apartamento, Mora em prédio também. A Fê também mora em prédio. Pois é, né, gente? O que acontece que a gente desenha essa casa se a gente nem mora nela, né? O que aconteceu com essa casa? A gente desenha essa casa, que a Tia Maroca ensinou pra gente a desenhar,
E a tia Maroca, que ensinou a gente a desenhar essa casa, aprendeu com a tia Maroca dela a desenhar essa casa. Que possivelmente aprendeu com a tia Maroca dela. E a sua tia Maroca, e a outra tia Maroca, e dali por diante. Até que a gente chegou numa tia Maroca que mora, sabe aonde? Na Europa, provavelmente. Porque vamos lá, a maioria de nós aqui provavelmente está em São Paulo. Se tiver alguém aí que não é da região sudeste, levanta a mão, né? Fala, oi, não estamos aqui na região sudeste. Mas a grande maioria das pessoas que mora na região sudeste não tem uma casa com chaminé, por motivos de não temos esse frio todo, né? Região sudeste do Brasil, Jerusa, desculpa. Gente, região sudeste do Brasil, eu quero dizer São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e tal. Porque se tiver gente do sul do país, possivelmente tem algumas casas lá no sul que a gente encontra, sim, essa chaminé nessa casa, né? E a gente também encontra essa casa com esse telhadinho. Porque esse modelo de casa é um modelo muito europeu de casa. Né? Se você olha fotos lá de antigamente, as casas tinham esse telhadinho mais triangular, porque a neve bate, precisa escorrer para algum lugar. Então, tem um porquê do telhado ser pontudo. A chaminé é para aquecer essa casa, afinal de contas, são invernos muito rigorosos, com neve, com tudo mais. Alguém, por um acaso, já viu uma macieira? Macieira mesmo, para pegar maçã do pé. Alguém já teve contato com uma macieira? Vanessa, que já teve contato com uma macieira. Por um acaso, ela é do tamanho de uma casa? Van pode ser que responda, já vou responder antes da Van, inclusive. As macieiras não são do tamanho da casa, Ana Lúcia, certíssima. Gisele também. Gisele tá falando que tinha uma na casa dela e era bem pequena. A macieira é uma árvorezinha Nihai, assim, sabe? Tipo, menorzinha. Mas, o que faz com que a gente desenhe uma macieira? Primeiro que maçã é um lugar, é uma fruta que se dá melhor no frio, né? Então, macieiras são muito comuns lá naquelas casas europeias de lá da galera, né? Apple pie, a galera que faz muita coisa com maçã, apple strudel, essa turminha aí, né, do hemisfério de lá que passa frio e faz muita coisa com maçã. A segunda coisa é que a gente desenha essa árvore grande pelo mesmo motivo que a gente desenha a janela tão alta e tão grande e a porta tão baixinha e tão pequena. A gente desenha a janela e a porta nessa proporção esquisita do padrão convencional, porque a gente aprendeu a desenhar uma casa quando a gente era pequeno. E quando a gente era pequeno, a gente conseguia passar pela porta, mas a gente não necessariamente alcançava a janela. Então a gente precisava ficar lá na pontinha do pé para olhar por cima da janela e ver o que tinha para depois. Mas a porta não, a porta era fácil. Então a porta parecia ser mais baixa, porque a gente dava conta, mas a janela parecia ser inalcançável. Da mesma forma, a macieira parecia ser uma super árvore gigante, porque qualquer planta parecia ser enorme quando a gente era pequenininho, né? E olha só como é interessante, a gente guarda essas referências, a gente aprende com as pessoas que nos ensinam sobre, né, altura de árvore, sobre essas coisas, mas a gente desenha até hoje, se a gente tiver ali um cronômetro falando 1 minuto valendo, a gente vai desenhar uma casa, que é uma casa que a gente já tem guardado, assim, ó, lá naquele cérebrozinho que era desse tamanho quando a gente era pequeno. Por quê? Porque a gente automatiza coisa. Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente lembrar sempre, é que a gente cria modelos mentais. Esse é o título que se dá para isso tudo que eu estou falando para vocês. A gente aprende uma coisa e ela fica num registro dentro da gente que se a gente precisar, no impulso, a gente vai buscar esse registro e vai colocar aqui para jogo. Então, assim, se alguém me falar, desenha uma casa, a não ser que eu seja uma arquiteta, que eu seja uma engenheira, ou que eu tenha muito contato com muitas casas, ou que seja uma coisa que eu gosto muito de fazer, ou que eu seja uma desenhista profissional, eu provavelmente vou desenhar uma casa muito parecida com essa, né? O que nos faz desenhar casas diferentes ou é a tia Maroca que nos ensinou diferente, ou é a nossa exposição a outros modelinhos de casa. Mas, fato é que algum modelo a gente tem, né? Eu, quando costumo falar desse exercício de modelos mentais, no fim, eu até coloco várias outras imagens de outras casas possíveis. Né? Um caracol, por exemplo, né, tem lá aquela casa que fica nas costas dele. A tartaruga também, o casco da tartaruga é a casa dela.
Uma oca é uma casa, um iglu é uma casa, mas no aperto, no 1 minuto, a gente desenha uma casa nesse padrãozinho aqui. E para que eu estou falando de modelo mental nessa hora? Para quê? Para a gente falar sobre a mudança que a gente está vivendo na nossa rotina atualmente. Porque, de repente, estava eu lá, indo para a Harmony, todos os meus dias de atendimento no consultório, eu ia para a Harmony, passava o dia, via a Vanessa, que está aí no chat, inclusive, via a Fê, via outros colegas também, encontrava os pacientes presencialmente, eventualmente dava uma palestra ou outra, mas eu estava lá, dentro do espaço, podia fazer uma live, podia fazer, né, alguma coisa no Instagram, mas eu estava dali, né, gravando da minha poltrona, com a minha parede azul ali no fundo da sala, e de repente eu tô aqui, nesse lugar, e aí tudo que eu me pergunto é, para onde foi o mundo onde eu morava? E aí a gente precisa também lembrar, né, quando a gente fala, né, para onde foi o mundo onde eu morava, que o mundo onde eu morava não é só o espaço físico para onde eu ia, né? É também a rua que eu pegava para chegar até esse lugar. Era se eu ia andando de metrô, de carro, de bicicleta, né? Qual que era a possibilidade que eu usava de trajeto? O que eu via no meu caminho? O que eu comia? Aonde eu comia? Faz quanto tempo que eu não como fora de casa? Desde março, né? Porque desde março estou aqui reclusa dentro desse meu espaço. Então, quando a gente fala desse mundo que de repente mudou, é importante a gente lembrar que a gente tem modelos mentais, porque esses modelos eles ficam tão enraizados na gente que a gente tem uma bruta de uma dificuldade de lidar com eles durante uma necessidade de mudança. Quando a gente muda coisas, a gente muda por duas vias. Ou a gente muda porque a gente quer, ou a gente muda porque a gente é obrigado. Se a gente quer mudar, é gostosinho porque a gente quer mudar. Então, a gente prepara o terreno, limita o tempo, vai cuidar das coisas, vai fazer as coisas ficarem do nosso jeitinho para conseguir fazer a mudança. Vai ser 100% fácil? Não, não necessariamente vai ser 100% fácil. Mas pelo menos tem uma coisa que aquece ali, né? Que dá um calorzinho no peito, assim, que dá um quentinho dentro da gente. Se a gente muda por uma questão de uma obrigação, aí fica mais difícil ainda. Por que fica mais difícil ainda? Porque a gente não estava preparado para fazer isso. A gente pode até receber um anúncio com um tempo antes, sei lá, alguém vai ser demitido e recebe o aviso prévio. Ó, daqui 30 dias estamos encerrando o seu período. Mas a demissão já foi na hora, né? Assim, você tem um tempo para preparar a sua saída, mas o anúncio da demissão já chegou. Então, assim, daqui 30 dias eu estou efetivamente sem trabalho, mas a partir de agora eu estou desempregado. Isso gera um desconforto na gente, né? E, de repente, a gente foi pego por uma situação em que a gente não teve um aviso prévio. Ainda que a gente tivesse tido, né, a gente sabia lá no final do ano passado, já existiam as notícias, iniciou na China, depois foi para a Itália, na Itália ficou um negócio mais intenso, mais caótico, e dali foi se espalhando, mas a gente também não acreditou 100%, né, que o negócio ia chegar super e que, de repente, a gente já está em quarentena, por quê? Salvo tenhamos alguém aqui entre nós, 32 pessoas, que tem ali em torno de 100 anos nesse momento, nenhum de nós aqui viveu, ou alguém que possa ter vivido fora do Brasil, né, nessa situação. Nenhum de nós viveu uma situação de uma pandemia e de uma quarentena. Né? Eu conheço uma pessoa que mora em Toronto, e ela falou para mim, olha, tá intenso, mas, de uma certa forma, não tá tão difícil, porque todo inverno a gente já fica mais recluso mesmo. Porque o inverno no Canadá é super rigoroso, tem um frio absurdo, e eles nem conseguem sair muito na rua. Então, de uma certa forma, já tem ali uma certa adaptação a ficar mais dentro de casa, né? Para nós, brasileiros, a gente, assim, a gente precisa de qualquer desculpa para sair. A gente adora sair, né? Então, assim, tá muito calor, então eu vou sair, vou à praia, vou sair, vou ao clube, vou sair, vou tomar um vento na cara, vou sair para tomar sol. Se tá muito frio, né? Junho tá aí, ó, na cara do gol de junho. Já já a gente vai começar aquele tempo mágico para muitos de nós, que é o tempo das quermesses. E aí tá muito frio, a gente vai o quê? Vai para quermesse. Vai tomar quentão, vai tomar vinho quente, vai ficar em volta da fogueira, vai sair para namorar, vai, né, se abraçar, vai fazer qualquer coisa fora. A gente dificilmente fica dentro. E de repente a gente foi obrigado a ficar dentro, né? E reconhecer dentro esses espaços que a gente muitas vezes passa,
e não reconhece com detalhes, com apropriação, assim, né? Uma raiz um pouco maior. E é disso que a gente fala, né? Quando a gente fala do mundo onde a gente morava. É perder essa referência de sair porque quer. Porque às vezes a gente não sai, mas não sai porque não está com vontade também, né? Mas a gente também pode estar com vontade e não estar saindo agora, né? Então, acho que é por isso que eu falei um pouco de modelo mental, para a gente também entender o quanto é uma coisa que vem lá de trás também, né? A gente já tem uma referência bem antiga, sei lá, uma referência de quando a gente era pequeno e ia para quermesse quando fazia frio, né? Ou uma referência de quando a gente podia sair de casa no calor. E de repente a gente pensa, nossa, tá super frio, acho que eu vou sair para correr aqui no bairro e esquentar meu corpo. Ixi, não posso. Ai, minha Nossa Senhora, não posso. E aí, o que acontece? Esses modelos mentais estão ali, ó, grudando, falando, não, mas a gente tem que sair, a gente tem que viver, a gente tem que fazer, eu tenho que ir para o consultório atender, eu não posso atender da minha casa porque não faz o menor sentido. Só que a gente não tem essa possibilidade, né? Então, a gente está, no momento, olhando de frente para essas reações e para essas histórias que a gente tem super enraizadas ali dentro da gente e que a gente não está podendo fazer nada para voltar lá e buscar, né? A gente está tendo que olhar isso de frente. E aí a gente tem aí o convite da Fê para mim para falar um pouco sobre os efeitos, né? O nome da nossa palestra é os efeitos da quarentena, mas aí, né, quarentena barra isolamento, barra distanciamento, etc. E aí eu pensei, como é que a gente pode falar, né? Eu não entendo, assim, que dá para definir 100% dos efeitos, porque ser humano não é uma ciência exata, né? Nós somos ciências humanas, porque somos diversos mesmo, mas a gente tem visto, sim, alguns efeitos que são próximos entre as pessoas. E aí, entre as pessoas, podem ser tanto pesquisas de larga escala, e aí tem vários por aí, quanto pesquisas, assim, virar para o lado e falar, oi, você que mora aqui comigo, está sentindo isso aqui que eu estou sentindo? Né? Ou, oi, vizinho da janela, você está sentindo o que eu estou sentindo? Amigo no WhatsApp, né? Assim, pode ser também nesse sentido. E aí eu trouxe aqui alguns dos efeitos que a gente tem visto, né? Primeira coisa que a gente está se vendo frente ao nosso próprio corpo. O que é muito curioso, né? A gente tem uma perspectiva de que o nosso corpo, ele é algo como se ele fosse outro que não a gente. A gente fala do meu corpo, eu não falo do eu corpo, né? Eu até gosto dessa brincadeira, mas a gente fala do corpo como se fosse algo para além de mim, como se existisse uma essência eu e existisse esse corpo que me é uma ferramenta. E a gente está, nesse momento, olhando para isso e entendendo o quanto o nosso corpo é a gente, né? A nossa morada está no nosso corpo. E aí as pessoas estão olhando para isso de diversas formas, né? Estão reparando nessa corporeidade que eu tenho, estão prestando atenção ou estão sentindo também os efeitos. Então, tem muita gente que está tendo dor no corpo, e aí está conseguindo entender, por exemplo, essa dor no corpo vem da onde? Qual que é a origem disso? Ou tem gente que olha e fala, menina, não sabia que eu tinha essa pinta? Eu tenho uma pinta, não tinha visto essa pinta aqui dentro de mim, né? Ou, enfim, né, tem gente que está aí fazendo muito exercício físico. Ou tem gente que falou, Caçamba, não quero fazer exercício físico, não. Ai, obrigação chata, não quero. Eu vi uma frase recentemente aí em redes sociais que falava, se você abriu mão de depilação durante a quarentena, o problema, você não queria mesmo a depilação, a sua vontade era depilar para um outro. E talvez seja, né, um momento de descobrir que, poxa, será que está fazendo sentido mesmo esse cuidado com esse corpo, passar por isso, né? Ou então tem gente que está encontrando novas formas. A gente vai sempre falar das polaridades, né? Assim, dos dois lados. Porque tem gente que está só abandonando esse corpo e não olhando para isso, mas também tem as pessoas que estão podendo finalmente olhar para isso depois de bastante tempo sem olhar para isso, né? Pode ser uma possibilidade. Sol, vento, chuva, por que eu coloquei, parece até poesia, né? Coloquei sol, vento, chuva, porque de repente a gente consegue entender que para além do nosso corpo, né, para além do eu corpo, a gente também é mundo. E quando eu falo que a gente é mundo, eu quero dizer que a gente também é o que nos circunda, né? A gente é o ambiente onde a gente está. A gente é a nossa casa, mas a gente também se dá para entrar vento na minha janela ou se não dá para entrar vento na minha janela. Se eu tenho acesso a sol ou não tenho acesso a sol.
Isso é uma coisa que é importante também para a gente entender, né? Tá dando para olhar, tá dando para ver o dia passar, a gente tem noção de, olhar aqui para cima e ver se o dia está ensolarado ou se ele está com mais nuvens. A gente está entrando agora num período. Gente, vocês estão ouvindo a Elis? Ela tá muda, Fê. Isso, ficou muda. E eu perdi o chat. Alguém pode escrever? Não sei se vocês já até escreveram, por favor. Caiu o som. Elis, eu recomendo... ela saiu e vai entrar de novo. Oiê. E eu, vocês me ouvem? Legal. Então tá bom. Estão me vendo também? Ele voltou. Olá, Andressa, tudo bem? Quem chegou depois, oi, que eu ainda não tinha falado oi para quem chegou depois. Fê, você tá me ouvindo? Agora sim, Elis, pode continuar, querida. Pode compartilhar sua tela, tá? Tá. Peraí, que agora eu tenho que lembrar como é que eu faço aquilo mesmo. Compartilhar minha tela. Achei. Compartilhar minha tela. Que hora que você parou de me ouvir, Fê? Eu, pelo menos, me lembro do sol, vento, chuva, parece poesia. E aí, depois disso, nada? Minha Nossa Senhora. Eu já tinha perdido o chat há um tempinho também, mas tudo bem. Uhum. Foi isso mesmo, né, gente? Então tá bom. Então eu vou voltar para o sol, vento, chuva. Parece poesia. E repetir a mesma coisa. Teve um pouquinho mais, mas o que ficou fixado, pelo menos para mim, foi isso. E vocês, pessoal? Não tem problema, eu posso voltar também. Tá bom. O pessoal aqui tá falando que é isso mesmo, né? Bom, quando fala de sol, de vento, de chuva, eu quero dizer assim, a gente está olhando para esse corpo que a gente já está entrando em contato com isso e também está entrando em contato, ou não, com a lembrança de que a gente também é mundo, né? E quando eu falo mundo, eu nem falo tanto filosoficamente, eu falo de uma forma muito concreta mesmo, né? Eu, Elis, também sou ir de metrô, ir de carro ou ir a pé até um espaço, né? E pisar nesse chão, olhar esse céu, tomar uma chuva, sentir o sol na pele, etc. E o quanto a gente, em alguns momentos, está sendo privado disso. Algumas pessoas moram em prédios onde não bate o sol, por exemplo, e estão sentindo muita falta do sol. Mas para quem tem sol, pode ser que inclusive esteja evitando, né? Porque não lembra que precisa de sol, né? E isso é super importante. Eu acho que é uma coisa que, se eu puder dar de dica, assim, abre a janela, deixa o vento entrar, deixa o sol entrar, bota a cara no sol um pouquinho, né? Outro dia, faz acho que umas 2 semanas, começou a chover aqui em casa, e eu estava com o horário um pouco disponível, eu parei e abri a porta e fiquei olhando a chuva cair, porque é importante a gente lembrar que existe mundo lá fora, né? E um dos efeitos que a gente acaba tendo é o efeito de ficar mais fechadinho mesmo dentro do nosso espaço, né? E esse fechadinho, ele pode ter outros efeitos, né? O sol, por exemplo, ele é super importante para a gente sintetizar vitamina D no organismo, né? E vitamina D é super importante para a gente conseguir ficar, inclusive, em pé, saudável, né? Então, dentro do que é possível, viu ali o filete de sol, faz igual os gatinhos do mundo, né? Achou um filete de sol, entra lá, bota a cara, passa um protetor no rosto, entra lá e toma um pouquinho de sol, que também é bem importante. Outro efeito físico, sofá, cama, rede, é aquilo, né? Levanta de manhã da cama, cai no sofá. Levanta do sofá, vai para a rede, se tiver rede. Levanta da rede, vai para o tapetinho no chão, se tiver tapetinho. Depois volta para o sofá, por último vai para a cama. E a gente vai ficando parado, a gente vai ficando largado, vai ficando jogado nos nossos lugares. Esse é um efeito que é bastante comum também, né? Porque a gente fica sem estímulo diverso, sem muita coisa para fazer de diferente, e as coisas estão num alcance muito curto, né? Por maiores que sejam as casas, a gente não vai caminhar como se a gente estivesse indo
é da nossa casa até a estação de metrô mais próxima. Se a gente morar bem perto de um metrô, ainda assim, a gente não vai ter no espaço da nossa casa a mesma distância. Então, a gente acaba ficando muito parado, né, jogado mesmo nos cantos ali, e isso vai criando no nosso corpo uma tendência a ficar cada vez mais parado. Não sei se vocês lembram das aulas de física do colégio, desculpa se for gatilho para alguém, aula de física do ensino médio, mas a gente tem um conceito que se chama inércia, que dizia que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Só que a gente nunca lembra do complemento dessa frase, que é um corpo parado tende a ficar parado. Então, assim, quanto mais parado a gente tá, mais parado a gente quer ficar. E quanto mais deitado a gente tá, mais vontade de ficar deitadinho a gente tá. Principalmente agora no frio, né? A gente tá sentindo isso, né? O quanto a gente tem tido um esforço para estar num outro lugar, mesmo dentro do próprio ambiente, né? Assim, eu, por exemplo, mesmo que eu tenha que estar num cômodo para fazer várias coisas diferentes, eu delimitei que a minha terapia pessoal é num cômodo específico, num espaço específico do mesmo cômodo, diferente do espaço onde eu atendo. Para eu poder também sentir a mudança, né? O levantar daqui e ir 2 passos ali para o outro lugar, para eu poder ter essa sensação de estar diferente, né? Mais coisas, café, almoço, vinho. Café é assim, né? Eu acho que cada um sabe lidar com o seu café. Eu costumo brincar que café é quase uma arma, assim, para mim. Eu descobri pouco antes da quarentena, na verdade, a Vanessa que tá aí sabe, que se eu tomar café, acabou meu sono, jamais terei sono. Mas tem muita gente que tá precisando de menos café hoje, porque não tem que ter uma rotina tão corrida quanto estava antes, então tá dormindo, né, uma quantidade maior de horas, porque consegue dormir a quantidade de horas que tá ali, estaria ali no metrô ou não, então tá diminuindo, mas tem uma galera que tá assim, entendendo o café como passatempo, sabe? Sabe quando a gente trabalha em escritório, que a gente... Ah lá, a Vanessa tá falando que eu tenho que tomar um dedinho até as 10, senão eu não durmo. Olha aí, a Vanessa entende mais de mim do que eu, talvez. Sabe quando a gente trabalha em escritório e aí a gente tem a pausa do cafezinho? Ah, não, eu tô cansado aqui, tô fazendo as coisas, vou ali tomar um cafezinho rapidinho. A gente levanta, vai lá, toma um café, que é um código interno para dar uma pausa. Talvez a gente também esteja num momento de tomar mais café, porque a gente vai fazendo mais pausa, porque tá difícil lidar com as coisas. Então, assim, tá muito difícil ficar aqui, eu preciso sair dessa dificuldade que eu tô, vou ali tomar um café. O que a gente está fazendo? A gente está entuchando cafeína dentro do nosso organismo. Né? O Felipe Fernandes, um dos psicólogos da Arma, ele fez aí um webinar um tempo atrás, acredito que a Fê tenha gravado também, e pode disponibilizar depois para vocês, mas ele fez um webinar sobre sono, né, sobre questões de sono, e vale bastante a pena ver a importância que da gente cuidar da nossa quantidade de café, porque a gente acha o café inofensivo. Eu não, eu acho café agressivíssimo, mas tem gente que fala, não, eu tomo vários cafés e durmo normalmente durante a noite. E aí o Felipe virou e falou, não, não é verdade, você está dormindo mal. E ficamos todos em choque. Eu não, mas ficamos todos em choque. Então, assim, café é uma coisa, almoço, eu botei almoço, mas assim, tem muita gente que está falando que tem 2 polaridades, né? Ou a polaridade, eu virei Masterchef na quarentena, então assim, cara, tem uma galera aprendendo a fazer pão. Eu não sei se vocês estão vendo, tem aqueles templatezinhos de redes sociais, de Instagram, de Facebook, que é assim, marque o que você já fez na sua quarentena, tipo bingo da quarentena, e aí eu vi um recentemente que era aprendeu a fazer pão, que parece que virou uma grande moda. Então, assim, tem uma galera que tá fazendo pão, tá fazendo bolo, tá aprendendo a cozinhar gourmet, publicar e tá super desenvolvendo. E tem a outra turma que tá ali do outro lado, que é a turma que tá comendo tudo que vem em pacote. Que é assim, veio num pacote, tô devorando. Tô comendo miojo o dia inteiro, tô comendo bolacha o dia inteiro, tô comendo batata frita, né, salgado, qualquer coisa que seja muito fácil. E também tem visto, bastante gente tem visto mudanças de horário, né, com relação à alimentação. De repente, começou a tomar café ao meio-dia, almoçar às 6 da tarde, jantar à meia-noite e fazer uma ceia às 3 da manhã, porque de repente bateu uma insôniazinha. A gente vai falar da insônia também, já já. E por último eu coloquei vinho, né? Falei café, almoço e vinho.
Também temos aí um aumento grande, significativo na quantidade de consumo de bebida alcoólica. Coloquei vinho, mas também pode ser cerveja, cachaça, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Temos visto também, e aí pode ser tanto por um costume, que de repente ficou mais ressaltado, mas também pode ser por uma necessidade de fugir da angústia que é estar dentro de casa, né? E a gente sabe, né, das dificuldades que a gente pode ter com o consumo de álcool. O álcool, ele tanto tem diversas questões que podem atrapalhar no nosso dia a dia, né, na nossa qualidade de vida, quanto também pode influenciar o nosso sono, também pode influenciar nosso apetite, pode desencadear outras doenças também. Então, uma coisa que tem acontecido, que a gente tem visto com frequência, é o aumento do consumo de bebida alcoólica, que é uma coisa também para a gente prestar atenção e ter cuidado, né? Bom, cigarro e entorpecimentos. Aí botei cigarro, tem bastante gente que está também dizendo o quanto tem aumentado o consumo de cigarro. A gente sabe o quanto o consumo de cigarro tem ligação com o emocional, né? Quanto, de repente, a gente fuma mais no momento em que está mais angustiado ou mais ansioso, né? Para ter a sensação de que está relaxado, tipo, vou fumar um cigarro para relaxar, mas a gente sabe também o quanto a nicotina, o alcatrão e todas as outras substâncias químicas que tem dentro do cigarro, eles superestimulam esse organismo. Então, é a mesma coisa que ter gastrite e tomar leite, né? Assim, você toma, dá aquela amenizada, depois o efeito rebote é muito maior, né? É uma coisa que acaba ficando mais intensa. Fora todas as outras questões e um outro agravante, né? O cigarro também é uma questão, principalmente agora que a gente está falando sobre Covid-19, porque um dos sintomas, né, para a gente entender, para a gente observar casos de Covid, é falta de ar, e o cigarro, ele estimula, sim, falta de ar, né, a gente tem ali um comprometimento pulmonar, então, quanto mais se fuma, mais difícil fica de respirar, mais difícil fica, fora que essas pessoas também viram população de risco, né, a partir do momento em que são fumantes. Então, é importante tomar cuidado e prestando atenção, e nesse sentido pode ser uma coisa quase de controle, de perceber mesmo. Eu acho que, para além da gente decidir parar de fumar na quarentena e pronto, cortei, joguei todo o meu maço de cigarro no lixo, se eu sou uma fumante, né, que tem um consumo alto de cigarro, isso pode ser pior, porque eu posso ficar muito mais estressada. Mas o que eu posso fazer, eventualmente, é mapear a quantidade de cigarros que eu fumo por dia e perceber, eu estou fumando mais ou menos do que antes do período que a gente tinha. E a partir do momento, se a gente entender, putz, estou fumando muito mais, como é que eu consigo ir diminuindo esse ritmo? E aí pode ser truquinho para você mesmo, tá? Pode ser uma coisa do tipo, hoje eu vou abrir mão do cigarro a partir do momento que eu acordo. O primeiro cigarro do dia eu vou cortar. Então, eu acordei às 8, então eu não vou fumar um cigarro às 8. Eu só vou fumar um cigarro a partir das 9. Tudo bem, já é uma diminuição, né? E aí, depois de uma semana, agora eu vou cortar o último cigarro do dia. Ou então, agora eu vou começar a fumar às 10, né? E ter ali as suas próprias estratégias que você vai conseguindo, inclusive, mapear em você para ir entendendo quanto é possível diminuir, sem também ser uma coisa que gera uma ansiedade muito maior, né? E entorpecimento também é uma outra coisa, né? Maconha e outros entorpecentes, eles também têm aparecido aí com uma intensidade maior, e muitas vezes o que a gente percebe é que esse entorpecimento ele está vindo muito para tentar maquiar e tentar suprimir uma sensação de dificuldade, de angústia, de ansiedade, de medo, de tristeza que pode estar acontecendo agora, nesse período, né? Então, são coisas que a gente vê em efeito físico, mas que tem uma ligação direta ali com os nossos efeitos emocionais, tá? Até aqui alguma dúvida? Eu desatei a falar, se alguém tiver alguma dúvida, fala, tá? Vou até olhar aqui o chat rapidinho. A Fê tá falando que a gente come mais e gasta menos caloria, que não tem jeito. Eu acho que assim, dá até pra gente falar um pouquinho depois, mas talvez eu esqueça, então eu vou falar agora, o quanto a gente é cruel com a gente, né? E tudo bem, assim, eu sei que ninguém quer, eu não sei se ninguém quer, talvez eu esteja falando grande bobagem aqui, mas eu sei que muita gente tem dificuldade com a ideia de, poxa, agora eu não vou continuar meu processo de emagrecimento, eu não vou manter o mesmo peso que eu tinha antes. E eu acho que esse é um momento para a gente ter muito carinho com a gente. Então, assim,
Primeiro que se engordou, isso não é uma sentença de morte, tá? Engordar não é um grave problema, um erro cruel que você tem que se chicotear por isso. Depois que faz parte também a gente ir encontrando ferramentas, às vezes a gente vai encontrar umas ferramentas que podem alterar, sim, né? E a gente, a não ser que a gente seja, sei lá, né, alguém me falou que tinha uma live da Anitta, que a Anitta estava fazendo os exercícios dela em casa e tem uma galera seguindo, a não ser que você seja, né, alguém que está super engajado em fazer exercício físico e aí você consegue super adaptar, é difícil mesmo. A gente vai mudar o corpinho e depois que acabar a quarentena a gente se vê com isso, né, não é um problema grave também. E aí a gente vai entrar agora nos efeitos psicológicos do isolamento. Lembrando, né, eu estou falando de coisas aqui que eu fui angariando, tanto em coisas que tenho visto de pesquisas, quanto também do meu lado, né, do que eu tenho ouvido com as pessoas que falam comigo. Mas se tiver algum outro, use o chat, fique à vontade. Primeira coisa, luto de pessoas. A gente já está entrando de cara num efeito que é super difícil de lidar. Eu poderia fazer só um webinar só sobre o luto. Poderia, na verdade. Talvez eu não, né? Talvez temos outros profissionais que tenham um pouco mais de gabarito, né? Mas a gente poderia falar só sobre perda. De cara, a gente já poderia falar só sobre perda. A Fernanda está falando que vai chamar uma pessoa muito bacana para falar, que é a Juliana Piccoli, ela é maravilhosa. Inclusive, ela trabalha com luto. E, sim, ela vai poder falar muito melhor do que eu. Mas a gente sabe o quanto a gente está permeado pela questão da finitude. Então, eu vou tentar ser resumida, vou tentar ser simplista na forma como eu falo. A gente passa a vida inteira batalhando para fugir da ideia de que a gente vai morrer um dia, né? Parece meio pesado isso que eu estou falando, mas assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Assim, a gente não tem certeza de mais nada, se a gente vai crescer, se vai casar, se vai andar de bicicleta, a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente nasce e que um dia a gente vai morrer. O que acontece é que a gente está aí, durante a nossa vida, buscando motivos para viver, porque viver é muito legal, a gente gosta muito da ideia de viver e a gente vai construindo coisas na nossa vida, e essa ideia de finitude, ela vai ficando mais distante, porque a gente está prestando atenção em coisas que estão ali, ó. Não, eu ainda tenho que acabar a faculdade, né? Imagina morrer. Não vou pensar nisso, vamos deixar isso para lá, vou pensar agora em acabar a faculdade. Então, eu preciso viajar, eu preciso trabalhar, eu preciso me alimentar, eu preciso, e aí vamos incluindo várias outras coisas ali, e a questão da nossa finitude, ela vai ficando bem distante, bem escondida lá atrás. O que acontece é que agora a gente não está podendo deixar isso escondido lá atrás, porque não dá para deixar escondido lá atrás. A gente sabe que tem um número enorme de fatalidades, né, que estão acontecendo em decorrência desse momento pandêmico que a gente está vivendo. Né? Então, mais ou menos, a gente consegue se privar do impacto daquilo, né? E talvez seja até importante a gente se privar um tanto da quantidade exata diária, né, de pessoas que faleceram, ou, enfim, né, das imagens que a gente pode ver e tudo mais. Claro, se for possível, se a gente não trabalhar direto com isso, ou não tiver um contato direto com essa realidade nesse momento. Mas, fato é que a gente está ouvindo falar de morte muitas vezes por dia. Né, e a gente está atravessado pela questão da morte o tempo todo. Então, a gente está no momento em que a gente está em luto. Né, a gente acorda e vai dormir em luto. E isso gera uma série de coisas na gente. Né? Então, quando eu falei de luto aqui, eu comecei com luto de pessoas, porque pode ser que cada um de nós tenha perdido pessoas próximas. Pode ser que não sejam próximas, que sejam meio próximas. Ou pode ser que nem nunca tenha aparecido ninguém aqui no meu convívio, mas eu ouvi falar de pessoas que faleceram por decorrência do Covid. Fato é que tem pessoas que estão falecendo e a gente está no momento de sentir essas perdas, né, de sentir esses desenlaces de vida. Porque se a gente olha alguém perdendo, né, a vida deles, a gente diretamente vai associar com a gente. Poxa, podia ser eu, ou podia ser alguém que está aqui perto de mim. E isso é muito angustiante. Né? A gente tem uma série aí de sintomas e sentimentos que vêm juntos com a ideia de que a gente está perdendo, né, e que perdemos aí. Não vou falar de números, porque também essa palestra vai ficar gravada e os números vão mudar diariamente, mas a gente perdeu muita gente já, né? A gente sabe o quanto a gente está perdendo pessoas. Mas para além de pessoas, a gente também tem luto de vivências, e a gente também tem luto de espaços. Quando eu falo luto de vivências, eu recebi uma mensagem no meu e-mail, eu acho,
hoje me falando de um congresso que eu estava querendo ir, um congresso, eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma reunião de profissionais que vai falar de um tema específico. E tinha ali esse congresso, que uma vez por ano acontece, vem pessoas do mundo inteiro fazer essas palestras e participar e assistir, e está cancelado, porque não vamos poder nos reunir, né? Então a gente perdeu essa ideia dessa vivência de poder estar ali presencialmente todo mundo junto. Da mesma forma, a gente está vivendo o luto de outras vivências sociais que nos aglomeravam, né? Então, tem gente que não está podendo ir para o estádio torcer para o time do coração, né? E o quanto isso pode ser dolorido não estar no estádio vendo o seu time do coração jogar. O time nem está jogando, né? Mas se estiver, no momento em que tiver de novo, a ideia é que não tenha, né, não tenha arquibancada. Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai sentir na falta, né? Que a gente vai sentir nessa dor. Ou então pessoas que têm as suas expressões religiosas, né, e não pode eventualmente ir assistir o seu culto, ir assistir a sua missa, ir assistir a sua gira, ou outra forma de expressão religiosa, porque são pessoas unidas, né, são pessoas próximas. Então a gente está vivendo esse momento de perda desses espaços, que também são espaços físicos, né, não poder ir à igreja, ver aquelas paredes, né, não poder ir ao terreiro e olhar aquele chão batido, não poder ir ao estádio e olhar o gramado, não poder ir para lugares onde a gente costumava ir, para balada, né, ir para o show, ir para o carnaval, para a festa junina, né, a festa junina está mais próxima da gente, talvez. Então a gente está vivendo esse momento de luto, de sentimento de perda das coisas, que está sendo bem difícil, né, e tá bastante intenso. Aí a gente tem, né, esses sentimentos que são os que a gente tem mais visto por aí. O primeiro deles é o medo, né, o medo pelos nossos, o medo pelo contexto sociopolítico, o medo pela economia, o medo pelas pessoas, o medo pelo vírus, o medo pelo invisível também, né, às vezes a gente tem a ideia de que a gente consegue até batalhar por alguma coisa, né? A gente pode brigar aí por uma coisa que a gente acha importante, se a gente consegue ver. Mas e se a gente não consegue ver? A gente briga pelo quê se a gente não sabe exatamente pelo que a gente está brigando, né? Às vezes a gente sabe o quanto a gente tem, quanto a gente pode evitar entrar em contato, sei lá, vou chutar uma coisa bem aleatória, tá? Mas se eu nunca tive sarampo, e eu vejo uma pessoa que está ali com as pintinhas, né, no seu rosto, e a pessoa fala, essas pintinhas aqui, elas parecem sarampo, pode ser que eu já tenha um movimento de me retrair um pouco, de prestar atenção. Para o Covid a gente não sabe, né? Agora no frio, então, alguém espirrou, pode ser rinite, pode ser gripe, pode ser resfriado, pode ser Covid, pode ser qualquer coisa, e a gente não tem ideia do que é. E dá um medo, né? Porque o medo protege também a gente, também pensando um pouco, né, lá atrás, assim, se a gente não tivesse medo, a gente provavelmente não sobreviveria. Estou falando pré-história, mais ou menos. Se a gente for sair de casa, na pré-história, casa, né? Sair lá da nossa caverninha e vai procurar alguma coisa para comer, dá de cara com um tigre, a gente não sente medo, a gente vai lá e abraça o tigre e acabou a gente, né? A gente não leva nada para frente. Então, o medo é uma coisa que protege a gente, mas ao mesmo tempo ele também é uma coisa que paralisa, né? Principalmente quando a gente não pode fazer nada, que é o que a grande maioria de nós está fazendo, né? Na verdade, não é que a gente não está fazendo nada, a gente está fazendo muita coisa, né? Ficar em casa e não ir para a rua é fazer muita coisa. Aliás, é a maior coisa que a gente pode fazer agora. Mas, ao mesmo tempo, dá uma impressão de que a gente não está fazendo nada, porque a gente está lá, cama, sofá, rede, né? E tá falando, poxa, né? A galera descobria como resolver problemas do mundo indo para as ruas, né? Ou indo batalhar, ou indo trabalhar. Eu tô aqui no sofá maratonando Netflix. A gente tá maratonando Netflix. Dá um sentimento esquisito mesmo dentro da gente, né? Ansiedade é um tema que aqui a Fê fala muito melhor do que muitos de nós, né? O grande tema de trabalho da Fernanda, inclusive, é esse, procurem Fernanda nas redes, e no perfil da Harmony vocês vão encontrar uma série de publicações. Eu estava olhando, inclusive, quando eu estava montando o PPT, tudo que é falado de conteúdo agora, durante a quarentena, tem a palavra ansiedade no meio, então vocês vão ver o quanto a gente tem sentido e o quanto a gente tem sido colocado em exposição a sintomas ansiosos. E aí, sintomas ansiosos, a gente sabe
e pode, inclusive, encontrar tanto em descrição do que são, tanto dentro da gente mesmo, né? Às vezes a gente está ali com o coração um pouco mais acelerado, ou está super atento a alguma coisa, né? Ou chega, vai no mercado fazer compra e volta e fica muito angustiado com a ideia de precisa lavar todas as compras porque preciso fazer isso, e fica muito angustiado. Isso também vai desencadeando uma outra série de coisas. Eu acho que eu, inclusive, não coloquei aqui, mas acho que é um momento legal para falar das alterações de sono, de novo, né? Tem o webinar do Felipe, vocês vão poder ter acesso à gravação, né? Foi bem legal, eu participei, inclusive, participei dos webinars todos, e aqui a gente também sabe o quanto o sono pode estar sendo afetado. Tem gente que está dormindo muito, tem gente que não está dormindo nada, tem gente que está tendo pesadelo. Aliás, uma coisa que eu estou ouvindo muito, em vários lugares, é o quanto as pessoas têm aumentado os sonhos mesmo, né? A quantidade de sonho que as pessoas estão tendo, e sonhos os mais diversos, muitos sonhos vívidos, né? Tem muita gente sonhando coisas assim, sem nem dizer, né? Assim, nossa senhora, eu sonhei, parecia que era realidade, parecia que eu estava vivendo isso. E por que a gente está tendo tantos sonhos, né? Por que a gente está tendo tanto esse movimento? Tem uma coisa que é assim, a gente, na vida, eu vou dar uma explicação, tá? Eu sei que tem vários profissionais que vão dar outros lugares, talvez mais neurológicos, né, do que esse meu ponto de vista, mas um ponto que eu gosto de trazer é que, assim, na vida que a gente sempre teve, a gente, quando tem um problema, a gente tende a ir lá resolver. Então, se eu tenho um problema no meu trabalho, eu vou até o meu trabalho, vou conversar com o meu chefe, vou tentar resolver esse meu problema. Se eu tenho um problema de estrutura na minha casa, eu vou, né, resolver, ou vou chamar alguém que possa resolver esse problema de estrutura na minha casa. Se a gente está vivendo um período em que a gente está recluso, que a gente não pode ficar saindo de casa, a gente não pode sair para resolver os problemas. E mais, a gente tem um problema que, lembra, a gente não está vendo. É o tal do inimigo invisível, né, que é o vírus, que a gente não pode sair na rua e resolver o corona, né? Tem uma piada que as pessoas falam aí que é parem de ter corona, né? Gente, por favor, parem de ter coronavírus. Como se a gente pudesse, né, fazer isso. E como a gente não tem a capacidade de sair de casa e lá resolver, né, descer o soco no coronavírus e fazer ele acabar, não agridam pessoas, gente, isso é errado. O quanto a gente não pode lá no mundo resolver este problema, a gente tem que, de algum jeito, elaborar ele dentro da gente, porque senão ele acaba virando o quê? Vira sintoma, né? A gente vai acabar tendo algum tipo de reação física a partir disso. Uma forma que a gente tem de resolver e de lidar com esses problemas que não podem ser resolvidos na vida prática é sonhando com eles. E a gente vai elaborando esses sonhos, elaborando essas dificuldades nos nossos sonhos, né? Então, muita gente tendo pesadelo, porque está muito ameaçador lá fora e, de alguma forma, eu não estou sabendo aqui, acordada, elaborar com isso. Isso vai cair para o meu sonho, né? Tem muita coisa que a gente vê de sonho, e aí eu acho que cada um pode entender de um jeito, um olhar para a interpretação de sonho. Tem gente, inclusive, que pode falar que não se interpreta sonho, mas eu sou uma das pessoas que sim entende que dá para a gente olhar o que esses sonhos querem nos falar, porque tem uma mensagem ali junto. Na grande maioria das vezes, a gente vai conseguir ver ali um plano de fundo, né? Na maioria das pessoas que falam de sonho atualmente comigo, a gente consegue ver que tem alguma coisa que é pelo menos um clima que está estranho num geral, que está perpassando, né? Então, assim, eu tô num lugar, sei lá, vou falar um sonho bem aleatório, sonhar que sair na rua, sei lá, vou até contar o meu, eu sonhei que eu saía na rua e abraçava uma pessoa, que fazia muito tempo que eu não via, e eu abraçava essa pessoa, e quando eu estava abraçando, eu falava, não podia abraçar, e aí eu soltava. Né, o quanto esse sonho não fala de uma dificuldade que talvez eu esteja tendo de não poder ir lá abraçar essa pessoa, né, ou abraçar pessoas, né, mas isso é uma coisa que a gente está tendo bastante também, né, tanto muitos sonhos quanto alteração de sono. Eu acho que até alguém falou que a hora que cortou o meu áudio, eu estava falando da passagem do tempo, né, eu vou falar da passagem do tempo já, mas também tem um pouco a ver isso, essas alterações de sono, né. Para além disso, solidão, e coloquei solidão e abandono, né? Porque são tanto uma solidão eu comigo mesma,
né, uma sensação de que tá difícil ficar só, né, tá difícil não ter as pessoas aqui do meu convívio, e aí cada um tá vivendo esse período como pode, né, tem gente que mora sozinho, e aí tá se vendo consigo mesmo, tem gente que mora com os bichinhos de estimação, e aí a companhia tá sendo os bichinhos de estimação, tem gente que mora com famílias muito queridas, muito agregadoras, e isso tá sendo bom, tá sendo importante, porque tem esse suporte, tem pessoas que estão morando com gente que detesta, tem pessoas que estão morando com gente que nem conhece direito, né, reparte lá o apartamento com alguém, mas mal conhece, e o quanto a gente vai se sentindo só nesse lugar, né? E mesmo as pessoas que estão junto com outras pessoas que são afetivas, né? Eventualmente moram com uma família que é acolhedora, ou com alguma outra pessoa que seja acolhedora e que seja interessante de ter, tem alguém que é diferente, né? Assim, que tá lá fora. Por exemplo, eu tenho falado muito com a Vanessa e com a Fernanda, mas eu não falo com o Fernando, que é um dos recepcionistas da Harmony, desde o início da quarentena. Eu vi umas fotos aí em redes sociais do Nando, pensei outro dia, falei, nossa, que saudade do Nando, faz muito tempo que eu não vejo o Nando, por exemplo, né? E outras pessoas também, que às vezes a gente está muito acostumado a ver, e que a gente nem percebe que a gente está tão acostumado a ver assim, né? Então, eventualmente, eu tenho um compromisso semanal num lugar onde eu sempre paro meu carro nesse estacionamento, nesse estacionamento. E eu, enfim, tive que sair de casa um dia aí durante a quarentena porque meu celular quebrou e eu precisava dele para trabalhar. E no caminho para assistência técnica eu passei na rua ao lado desse estacionamento e na hora me veio o cara do estacionamento na minha cabeça, que eu vejo há anos, né? E que eu sempre falo com ele, oi, tudo bem? Eu vejo uma vez por semana, eu falo com ele 10 minutos no máximo, né? Mas que ainda assim, poxa, aquele rosto, faz meses que eu não vejo aquele rosto, o quanto me faz falta, né? E o quanto as pessoas vão fazendo falta, e essa solidão, ela vai tocando nesse lugar, né? Vai tocando num lugar de que estou só, mesmo que eu esteja aqui com outras pessoas do lado, eu estou na ausência de outras várias pessoas. E eu coloquei abandono junto, porque também pode ser uma outra possibilidade, né? As pessoas estarem sendo abandonadas aqui nesse período. Então, o quanto a gente também tem visto, e eu não quero colocar aqui como um julgamento direto, não. Não acho que quando eu falo abandono, eu falo, nossa, que errado, pessoas estão abandonando outras, porque a gente também não sabe o que elas estão sentindo, né? É importante a gente pensar em ser mais carinhoso, no sentido de entender que às vezes está difícil para mim, então eu não consigo estar disponível para este outro. Mas às vezes não, às vezes a gente se distrai mesmo nos dias, e a gente vai vendo o dia passar, e quando viu o dia já foi, e esquecemos dessas outras pessoas, né? Então talvez seja importante a gente pensar, pô, será que eu estou deixando alguém que eu posso ir acolher de algum jeito, né? E acolher de algum jeito não é ir lá e abraçar, porque agora não dá para ir lá abraçar. Mas pode ser pegar o celular e ligar, pode ser mandar uma mensagem, pode ser mandar um e-mail, né? Pode ser parar e ficar ali quietinho e pensar alguma coisa positiva também, né? Mas isso é uma outra questão que temos visto por aí. Cadê? Peraí que deu uma travadinha agora. Vamos lá, raiva. Raiva é um sentimento também que tem aparecido bastante presente. E muito do que eu tenho visto e do que eu tenho entendido dessa raiva que está aparecendo é uma sensação de não conseguir resolver coisas, sabe? Poxa, eu tô impotente nesse momento em que tem uma coisa enorme e grandiosa, eu não posso ir lá resolver com as minhas próprias mãos, né? Então eu posso sentir coisas como raiva, como tristeza, ou como medo, né? Isso acho que são facetas dessa dificuldade de dar conta de alguma coisa que talvez seja maior do que eu, ou dar conta da dificuldade que é ficar aqui eu dentro da minha própria casa, sem poder sair, sem poder encontrar outras pessoas, né? Saudades, a Fê mandou aqui, né, que tá com saudade, e também é uma coisa que a gente vai sentindo, né, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente falta, a Jerusa tá com saudade de abraçar a gente, Priscila tá com saudade das crianças do trabalho dela, Ana Lúcia tá com saudade dos amigos, do trabalho, das crianças, a Priscila tá com saudade da família, do abraço, a Márcia com saudade dos pais, dos irmãos, todos nós temos saudades que estão nos guardando. Isso é uma outra coisa que eu até nem coloquei aqui no PPT, mas que também vale comentar, que eu tenho visto também com uma certa frequência. A gente está super nostálgico agora, né? Tá um festival de
nossa, quando eu tinha 5 anos, eu subia no pé de laranja e era muito incrível quando eu era criança, sabe? Uma coisa de olhar para trás e olhar referências. Eu tenho feito muito isso, de ficar mais nostálgica, olhar para anos atrás e até de olhar e comparar, assim, coisas que eu não vi. Não comparar, mas enxergar coisas que eu não via, porque eu só olhava. Quando eu olhava e falava, sei lá, outro dia... Inclusive, Fê, não sei se você sabe, mas hoje é dia 29, 10 dias exatos atrás, fez 4 anos de Harmony para mim. Parabéns para mim, eu tenho 4 anos de Harmony. E acho que foi no dia acho que foi no dia 21 que eu me liguei disso, assim, que eu tava também meio nostálgica, e aí eu tava buscando algum arquivo nos meus arquivos de celular, e eu vi a foto que eu tirei da sala 3, quando eu fui conhecer a Harmony no primeiro dia. Aí eu falei, ai, gente, olha, que lindo, que saudade, né, daquele dia, eu me lembro como se fosse ontem, aquele dia, né, e o quanto a gente tá, né, olhando isso para trás, né, puxando um pouquinho essas lembranças de lá para cá, porque a gente está vivendo meio diluídos no tempo mesmo, né? Que acho que é a outra coisa que aparece já aqui, temporalidade. Eu acho que para temporalidade vale falar várias coisas, né? Mas uma das coisas era, quando eu falei lá sol, chuva, e quando eu estava falando agora também sobre o sono, é uma coisa que a gente tem visto que a gente está meio que com as noções de tempo meio esquisitas, né? A gente perde um pouco noção de horário, né? Até de alimentação, falei também, né? Então, às vezes, pensa, fala, deve ser umas 6, 7 da noite, né? Aí vai olhar no relógio, meia-noite, meia, 1 hora da manhã, e fala, putz, o que aconteceu? O tempo passou rápido demais. Né? Tem gente que está sentindo o tempo arrastado, mas arrastado, que parece que, assim, faz 18 anos que a gente está em quarentena. Elisa, eu tenho a impressão de que, assim, passa 3 semanas, parece que dá 2 dias, né? Quando eu vi, foram 3 semanas já, e que a gente nem tem muita ideia. A Márcia nem sabe que dia é hoje, por exemplo. Né? Não sei se é uma brincadeira ou não, Márcia, se não for uma brincadeira, hoje é dia 29 de maio, hoje é uma sexta-feira, inclusive estamos acabando maio. Mas a gente está com a noção de tempo um pouco esquisita, porque a gente tem vários olhares sobre o tempo. Tem, inclusive, eu acho que está nas redes da Harmony. Vanessa, vou deixar essa tarefa aqui com você, meu bem, dá uma caçada no blog da Harmony, se eu mandei para a Harmony esse texto que eu falo sobre o tempo, né, o tempo cronológico, o tempo vivido. Se eu não tiver mandado, eu mando. É um texto antiguinho já, deve ser lá para 2017, mais ou menos, que fala um pouco sobre as diferenças entre os tempos. Né? A gente tem um tempo que é o tempo do relógio, né, que são 60 segundos marcados a partir da cadência de um instrumento que vai batendo ali, né, que tipo 1, 2, esse é um tempo que a gente fala do tempo cronológico, tempo do relógio, né, que vai na marcação. Mas a gente tem diversos outros tempos, né? A gente tem, por exemplo, algumas religiões, elas vão falar de tempo eternal ou tempo espiritual. Então, sei lá, em religiões que têm uma compreensão de uma existência póstuma, a existência encarnada, ela vai entender, por exemplo, sobre o tempo espiritual e a diferença que ela tem em comparação com o nosso tempo terreno, né? E acredito que a gente tenha filosofias hindus que trabalhem com essa ideia, as filosofias kardecistas, as umbandistas ou no candomblé também tem esse olhar. Eu não sei dizer, talvez no catolicismo, talvez, mas eu não tenho muita certeza. Acredito que não, né, na verdade, porque a gente não tem a ideia de uma vida póstuma, né, nessas religiões. Mas existe esse tempo, né, tem essa possibilidade. Então, a gente tem o tempo cronológico, a gente tem o tempo eternal ou espiritual, que as pessoas dizem. A gente também tem o tempo que é o tempo vivido, né, e a gente tem o tempo lógico. O tempo vivido é a sensação de temporalidade que a gente vive. Então, Elisa, estou sentindo o tempo passar rápido. Mas tem gente que sente que o tempo passa devagar. E o tempo vivido, ele também fala um pouco de onde a gente está na nossa vida, né, na nossa cronologia enquanto ser humano vivido. Então, se alguém tem 5 anos de idade, 1 hora é muito tempo. Porque imagina uma pessoa que só viveu 5 anos, 1 hora é, sei lá, o tempo assim do seu tempo, né? Ou então vamos extrapolar um pouco, o tempo da quarentena, né? Para uma criança de 5 anos, 2 meses, que é mais ou menos o tempo em que estamos em quarentena, é um tempo infinito. Parece que assim, eu estive a vida inteira em quarentena, porque são 2 meses de 5 anos de vida. 2 meses para quem tem 70 anos de vida é uma sensação muito menor de tempo. Né? Isso é o tempo vivido para a gente, é o quanto a gente percebe o passar do tempo na nossa realidade. Né? E o tempo lógico, ele também vai falar do tempo de assimilação das coisas.
né? Então, o tempo que eu vou levar para assimilar uma ideia, o tempo que eu vou levar para entender que eu estou aqui dentro de casa. E aí é interessante porque a gente sabe o quanto a gente ouve histórias de pessoas falando, eu tive ideia de que eu estava em quarentena agora, no começo de maio, né? E teve gente que no começo de abril já falou, bom, tá tudo bem, estabilizei, estou estável aqui dentro de casa, mas nas primeiras semanas não, nas primeiras semanas já estava um pouco mais ansioso, né? E isso vai perpassando em várias coisas, vai perpassando hora de comer, hora de dormir, hora de acordar, quanto tempo eu estou dormindo, o que eu estou fazendo do meu tempo, isso tudo vai passando por essa vivência do tempo, né? Eu acho que a gente está muito mais agora imerso no tempo vivido do que no tempo cronológico, até porque quando a gente pensa, né, então vamos pensar no até quando, lascou, porque a gente não tem até quando, né? Não existe esse até quando para a gente olhar. E isso é um problema tão sério, né? Porque, sei lá, a gente vive com prazo. Na vida aí, disseram pra gente que a gente tem que viver com prazos. E aí os prazos, eles estão indo, né? Alguém falou, não, final de abril. Aí depois falaram, não, 5 de maio. Aí depois falaram, não, 10 de maio. Aí agora eu já nem sei mais que data que é. Mas está indo, né? O negócio está sendo colocado para frente, porque a gente não tem um prazo final, então a gente está meio mergulhado mesmo do que a gente vai fazer no meio desse caminho, no meio desse tempo. E é esquisito, né? Acho que a única coisa que eu posso dizer é muito esquisito. E aí eu coloquei outras duas coisas que tenho visto também como possibilidades e que talvez a gente não pare para pensar muito, assim, o quanto também pode estar gerando alegria, o quanto também pode estar gerando alívio estar em quarentena. Para muita gente, é difícil sair de casa. Para muita gente, é difícil não poder ter o contato com os filhos, né? Então, eu já ouvi pessoas falando, cara, eu tô podendo ver meu filho crescer. E eu não estava tendo essa oportunidade, porque eu estava o tempo todo na rua trabalhando. Então, está sendo bom estar em casa para ver a criança crescer. Tem gente que fala, nossa, eu nunca limpei tanto a minha casa, eu nunca me senti tão confortável nesse espaço, porque agora eu tenho tempo de sentar aqui e limpar esse espaço. E tem gente que fala, nossa, que bom, eu não preciso mais ser obrigado a ir para o mundo, porque estava muito difícil sair daqui de dentro, eu queria mais era ficar aqui. Eu tenho dificuldade, eu sinto essas dificuldades, então, que bom que eu estou podendo ficar aqui dentro. Esses são aspectos que a gente tem ouvido falar menos, por alguns motivos, mas talvez os dois principais motivos é que as pessoas elas estão muito focadas no que é angustiante, né? Porque quando a gente tem medo ou quando a gente sente uma coisa muito ruim, a nossa tendência é gritar ou fugir, né? Então, assim, tô mal, tô sofrendo, socorro, alguém me tira dessa situação, como se pudesse, né? Alguém vir e nos tirar da situação de coronavírus. Sim, alguém mutou meu microfone sem querer, já vi. Acho que vocês estão me ouvindo de novo, né? Então tá bom. E a outra possibilidade também é uma sensação de que a gente não pode sentir um alívio, de que é errado a gente dizer que de que tá tudo bem a gente ficar dentro de casa, porque afinal de contas tem tanta gente sofrendo lá fora que quem sou eu para poder falar que tá tudo bem, eu vou ser apedrejado aqui. E eu ouvi uma pessoa falando recentemente uma coisa que eu achei bem importante, assim, né? Uma pessoa falando, cara, a gente está num momento tão difícil que se você estiver bem, eu quero mais é saber que tá tudo bem, né? Porque é importante também eu ouvir que dá para ficar bem nesse período, que eu posso contaminar uma outra pessoa com uma coisa boa, né? Para isso a gente está vendo uma série de live, né? E assim, quanta gente está dançando na sala de casa? Que bom que está dando para dançar na sala de casa. Importante que está sendo fazer isso. Né? Quanta gente está aprendendo a cozinhar, massa, quero mais é ser convidada para jantar na casa de todo mundo. Né? Isso é super importante. E o quanto a gente também está podendo olhar para tudo isso, né? E olhar com mais carinho também para esse período que a gente está vivendo, né? E eu acho que, puxando até um gancho, eu detesto com tudo que eu tenho dentro de mim essa frase sem a interrogação. Quando alguém bota essa frase, crise como oportunidade, eu me arrepio dos pés à cabeça, porque eu sempre fico pensando numa coisa que é o quanto a gente se exige, né? E aí me veio, assim, algumas coisas que eu tenho percebido e que têm sido dificultadores agora, nesse período. A primeira delas é que a gente é obrigado a ser feliz, senão a gente fracassou na vida. Né? Disseram pra gente que, assim,
Viver é você estar sempre radiante, com a pele ótima, cabelo hidratado, maquiado, maravilhosa, perfeita, zero defeitos. Inclusive, perfeito e zero defeitos faz parte agora de ser um ser humano mediano. Todo mundo tem que ser perfeito, né? Qualquer pisada fora da linha, lascou, todo mundo se quebrou, não pode mais ter isso. E a gente tem que estar 100% do tempo feliz. Aí a gente tem que estar 100% do tempo feliz, só que aí na quarentena não. Porque na quarentena a gente tá precisando ficar sofrendo junto com as pessoas. Porque se a gente tiver 100% do tempo feliz na quarentena, a gente está ofendendo quem está sofrendo. Mas se a gente demonstrar que a gente está sofrendo, a gente também está ofendendo quem está sofrendo, porque afinal de contas, tem sempre alguém que está pior que a gente. Né? Então, assim, é uma pressão que a gente recebe e que a gente também coloca em outras pessoas, querendo ou não, tá? Desejando ou não, que é super difícil. Então, eu quis colocar esse subtítulo, Crise como Oportunidade, e um ponto de interrogação, para a gente também ter um pouco de olhar do que a gente entende como oportunidade, né? Porque a oportunidade da gente continuar fazendo as coisas como a gente fazia antes, a oportunidade que a gente tem é da gente continuar se obrigando a ser perfeito e ser feliz, ou a oportunidade que a gente tem é de fazer uma coisa que a Gisele está falando aqui, que sobre a nossa visão de mundo ser muito acelerada, né, e o quanto a gente está desacostumado a parar, né? Será que a oportunidade que a gente tem nesse momento de crise não diz muito mais respeito a gente poder olhar os velhos hábitos, olhar os nossos desenhos de casinha, os nossos modelos mentais e repensar esse modelo mental? Ou será que é para a gente tentar encaixar aquela vida de antes dentro da vida que a gente tem agora, né? E aí eu acho que tem um outro ponto, né, que aparece aqui também, que então a gente tem que produzir mais e tem que produzir muito, e aí, principalmente no começo da quarentena, a gente viu muito essas brincadeiras, essas piadas, mas agora também elas ainda permanecem, das pessoas falarem, poxa, agora na quarentena eu tenho que aprender 4 idiomas, aprender a fazer pirueta para trás, eu vou ter que sair da quarentena com a barriga chapada com gominho e com uma nova carreira e fazendo absolutamente tudo, como é que pode, né? Como é que eu vou dar conta de fazer todas essas coisas? A real é que você não vai dar conta de fazer todas essas coisas, né? E a real é que talvez não dê para a gente dar conta de fazer tudo isso. Talvez a gente não consiga produzir e talvez seja muito legal a gente pensar na ideia da gente parar de produzir tanto, né? E da gente repensar a quantidade de produção que a gente tem, né? É claro que a gente precisa sobreviver e a gente vive numa estrutura socioeconômica capitalista que exige que a gente vá ter um trabalho para pagar pela nossa própria comida e pela nossa própria moradia. Isso é uma outra discussão, não cabe nem aqui, né? Mas a gente também precisa necessariamente estar super acelerado e fazendo milhões de coisas? Ou será que a gente também pode tirar um momento e falar, ó, hoje eu tô com medo da pandemia. Hoje eu vou deitar no meu sofá, pegar um cobertor, cobrir até aqui, pegar um chá e vou ficar dando colo para mim mesmo nesse período, ao invés de, não, eu tenho uma agenda para seguir, eu preciso seguir 100% disso daqui, senão eu vou me considerar um fracassado, então eu vou perder oportunidades no futuro, né? A gente viu aí, principalmente no começo da pandemia, agora está começando a encerrar essas vigências, mas a gente viu uma série de empresas maravilhosos, inclusive, acho incríveis, uma série de empresas que liberou as suas plataformas para a galera usar, né? Então, a gente teve plataforma de educação à distância, curso online, videoaula, palestra, a Amazon desceu ali, ó, desceu uma infinidade de livro gratuito do Kindle, então, assim, todo mundo vai ler livro de graça, vai ser tudo maravilhoso, entrou todo mundo. Aí, o que aconteceu? A galera resolveu que precisava maratonar a Casa do Saber. Não sei se você conhece a Casa do Saber, gente. Casa do Saber é um site, ou um aplicativo, eu já nem sei direito, eu conheci mesmo na quarentena, que tem uma série de cursos online de filosofia. Tem gente precisando maratonar curso de filosofia, gente. Gente, na boa, eu estudo filosofia. Eu não estou maratonando curso de filosofia, porque eu não preciso fazer isso. Eu estou assistindo um ou outro porque me interessou, e porque eu achei legal, e porque eu desprendi um tempo da minha agenda que eu estou dando conta de ocupar fazendo esse negócio. Mas se tiver difícil, cara, eu não vou ver. Porque eu não tenho que ser obrigada também a fazer essas coisas. Eu já sou obrigada a muitas coisas na minha vida, né? Isso leva a gente a pensar, assim, o quanto que a gente está olhando para essas coisas
e se vendo frente aos nossos desenhos de casinha, né, os nossos modelos mentais da nossa vida pré-pandemia, e olhando para isso e pensando, cara, como é que eu vou sustentar isso na minha vida? Tanto na minha vida atual, né, de quarentena, como é que eu vou, Elis, atender no meu consultório exatamente igual eu atendo no meu consultório presencial? Primeiro, já quebra por aí. Não é igual. Não é exatamente igual atender presencial e atender à distância. Isso é uma questão, né? Isso é uma coisa que está colocada e que a gente vai ter que entender como é. Ah, mas vai ter que ser melhor. Não vai ter que ser melhor. Pode ser que seja melhor, mas não vai ter que ser melhor. O que vai ser é possível. E essa palavra é a palavra que eu estou usando para absolutamente tudo. Sempre que alguém me pergunta, como é que você está? Eu falo, tá possível. Porque está possível, né? A gente está vendo outros jeitos de lidar com as coisas, mas que eu também não estou tentando encaixar exatamente o que era a minha realidade anterior na realidade que eu tenho agora, porque ela não vai caber. Minha casa é pequena demais para a vida inteira que eu levo, né? Eu frequento lugares demais, eu tenho interações demais para conseguir encaixotar dentro de uma realidade que a gente está vivendo agora, né? A Gisele, inclusive, está falando aqui que ela está gostando desse período, né? Olha aí, que bom, Gisele, que você está gostando, né? Que você está gostando de passar um tempo com você mesmo, que você está fazendo tudo que não conseguia, está lendo, está estudando, está com os gatos, limpando casa, faxinando, cuidando de planta. Maravilhosa, é isso aí. A gente está Tá possível. Eu vou falar, inclusive, Gisele, de você para minha amiga de Toronto, se ela tiver um lugar na casa dela, porque a Gisele falou que quer morar lá junto com a minha amiga. Mas o quanto está sendo possível fazer isso, né? Sei lá, cada um de nós está descobrindo novos hábitos, descobrindo novas possibilidades. Alguém falou aqui, inclusive, em algum momento aqui para cima, alguém falou que está aprendendo a costurar. Em algum momento, que a gente já não sabe se vai ser a data que foi reagendada ou não, porque vamos ver aí como é que vai ser a pandemia até lá, mas em algum momento haverá um workshop de bordado e psicologia, que inclusive sou eu que vou dar. E quem quiser, fique à vontade, as meninas estão nas redes sociais da Arma, vocês podem inclusive procurar, mas é uma coisa que eu já faço, né, e que trabalho com isso em alguns espaços também, e que eu também tenho visto bastante gente engajar nesse sentido. Então, bordado, costura, crochê, cuidado com planta, qualquer coisa que a gente vai fazendo com as mãos, isso já bota a gente num estado cerebral meditativo, né? O ato de bordar, de fazer um movimento repetitivo ali, ele vai colocando o nosso cérebro num estado de transe, e não entendam um transe como virar o olhinho, mas transe, uma frequência cerebral muito semelhante à frequência cerebral de uma meditação, que é uma boa possibilidade, inclusive, para lidar bem com esses períodos, né? O que a gente pode mudar aqui. E aí eu acho que entramos nessa parte, que é como é que a gente vai cuidar da nossa saúde. Primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa antes de pensar em como cuidar da saúde. A gente sempre fala de saúde como ausência de doença, né? Como é que eu trato a ansiedade, como é que eu trato a depressão. E é importante a gente lembrar que, segundo a OMS, que é massa, não esqueçam que a OMS é massa, a saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde também é um bem-estar físico, mental, social, espiritual e etc., porque aqui vai entrar outras coisas que a gente não descobriu ainda, né? Pode ser um bem-estar virtual nesse período, né? Alguém falou o quanto a tecnologia está sendo boa, e tá mesmo, a tecnologia está salvando. Eu estou falando com vocês aqui porque a minha internet está funcionando. Mas, enfim, né? A gente tem ali uma saúde como uma coisa mais globalizada, mais generalizada, né? E aí, pensando nisso, como é que vocês têm cuidado da saúde de vocês? Vocês sabem coisas que vocês estão fazendo para cuidar da saúde? Porque aí você pode pensar, pô, eu estou fazendo exercício todos os dias. Legal, isso está sendo uma coisa que está sendo boa ou está sendo uma exigência que você está se colocando? Se for uma coisa que está te fazendo bem, saúde. Se for uma exigência e você está se esforçando, você está se estressando, está se machucando, não é saúde. Né? Então, pode ser que uma coisa seja boa ou não seja boa. Ah, eu estou cuidando da minha saúde, abrindo minha janela e deixando o vento entrar. Isso é saúde também. Eu estou bordando, ou estou costurando, ou estou maratonando Netflix e está sendo gostosinho. Estou abraçando um cachorro, cuidando do meu gato. Isso também é cuidar da saúde. Né? Jerusa tem um berçário de mudas frutíferas. Jerusa, você é tudo que eu quero na minha vida. Porque, inclusive, a Fernanda está aqui falando que eu também cuido de plantas e que meu consultório lá na Harmony é cheio. Atualmente elas estão todas aqui comigo, porque
sim, elas vão ser muito bem cuidadas aqui comigo também. Então, cuidar de planta é uma boa possibilidade. E quais são as outras possibilidades que a gente tem também de cuidar da nossa saúde, né? Algumas dicas que eu mantive aqui, né? Manter contato virtual com quem a gente ama. Mandar mensagem, chamada de vídeo. Ai, mas eu acho um saco fazer chamada de vídeo, Elisa, eu não aguento mais fazer chamada de vídeo na vida. Realmente, tá chato, chega uma hora, assim, que é uma atrás da outra. Tem dia que é tanta, que chega no final do dia, você pega, assim, o computador, o celular, joga de lado, fala, não aguento, não quero mais saber desse negócio. Mas tem alguns momentos em que é o contato que mais acalenta o coração, né? Então, às vezes, a gente precisa, porque é assim que dá para a gente manter contato com quem a gente ama. Eu já tinha isso com essa minha amiga de Toronto, uma amiga minha que está em Roma, eu já tinha essa experiência de ter contato com elas por videochamada, mas eu não tinha a experiência de ter contato com elas com todas as ferramentas que eu descobri agora nesse período, né? Então, gente, as possibilidades são infinitas. Eu tenho um amigo, inclusive, que eu tenho um horário semanal em que eu assisto um seriado junto com ele. Eu e ele, a gente liga a nossa câmera, aponta para a tela da TV, 3, 2, 1, play, os dois ao mesmo tempo, os dois assistem cada um na sua casa e vão comentando. Isso também é ficar junto, né? Isso está aproximando a gente o máximo que a gente pode, né? Tem gente que eu tô mandando uma mensagem por escrito e está suficiente. Tem gente que eu tô mandando um vídeo, tem gente que eu estou conversando, mas é importante a gente também manter essa proximidade dentro do que dá, né, do que a gente tem aí de referência para junto das pessoas, né. Jerusa, me dá seus bebês, eu quero, não me dá os seus bebês, mas algumas das suas mudas de plantas frutíferas, imagina falar me dá seus bebês, parece meio agressivo. Outra possibilidade de como cuidar da saúde, fazendo o possível. Estou militando a favor do possível aqui, já tem aí uns 4, 5 slides. Continuarei militando eternamente a favor do que dá. Às vezes o que dá não é gigante, né? Eu tenho ouvido as mais diversas formas de entender o que é o possível. Tem gente que está conseguindo trabalhar de pijama e câmera desligada. Tem gente que está conseguindo trabalhar com aquela famosa parte de cima social, parte de baixo pijama e meia. Tem gente que não, tem gente que precisa viver, né, o negócio em ti que está trabalhando, então vai e se veste completo. Tudo isso é o que é possível para cada um. Tem gente que está se dando bem trabalhando enquanto está deitado na cama, tem gente que não, que precisa levantar, arrumar a cama, mudar de ambiente para conseguir sentir que está no trabalho. Tem gente que não está trabalhando, né? E o que é possível fazer nesse momento é ficar meia hora tomando sol, né? Não importa o que é, e não importa o tamanho que tem. O importante é que é possível. Às vezes, está possível tomar banho todo dia. Às vezes, não está possível tomar banho todo dia. Né? E a gente precisa também ter um carinho com a gente. Acho que eu falei isso umas 10 vezes hoje, né? Mas o carinho com a gente, ele é super importante mesmo. Evitar excesso de informação. A gente nasceu, cresceu, não sei se todos, tá? Mas pelo menos aí as últimas 2, 3 gerações, né? Se a gente for falar no linguajar mais corporativo, X, Y e os millennials, então se a gente for falar em década, a gente está falando numa galera que nasceu aí lá pelos anos 60, 70 para frente, talvez tenha vivido isso com mais intensidade. Mas a galera que nasceu antes também, em algum momento, entrou nesse lindo samba, que é o samba do excesso da informação. Você tem que saber tudo, e você tem que saber na hora. E se você não souber, você é um problema para a sociedade. Afinal de contas, você tem que estar sempre muito conectado com a última tendência, com a última informação, com o que é de mais disruptivo, novo, atualizado. E aí eu venho aqui numa palestra falando para vocês evitarem excessos de informação. Mais um dos modelos mentais que a gente está quebrando agora, durante a quarentena, é o modelo mental de que a gente tem que saber de absolutamente tudo, notícia hora a hora. O que eu tenho indicado para as pessoas que me perguntam, ou para as pessoas que eu me sinto com a necessidade de falar, para de olhar notícia. Corta. Tesoura as notícias generalizadas. Não, mas, poxa, aí eu vou ficar completamente alienado. Você tem toda a razão. Também não é a ideia ficar completamente alienado se você precisa e se você dá conta, tá? Se você precisa e se você dá conta, elege um horário do seu dia e vai buscar informação em uma fonte segura. Você não precisa ver as notícias de todas as emissoras de TV, de todos os jornais e todos os portais de notícia, mais os órgãos públicos, mais os órgãos internacionais. Não precisa disso tudo de informação.
né, a realidade da questão de saúde global, ela é a mesma. A única diferença é que para o nosso cérebro, se eu olho um site de notícia, ou se eu olho 5 sites de notícias, não é que a informação é a mesma. O meu cérebro vai entender com 5 notícias. Né? Então, se eu sei por uma fonte que, sei lá, hoje o número de casos foram 10, e eu olho 10 sites de notícia e eu vejo 10 vezes o número de casos foram 10, na minha cabeça são 50. Né? Se eu olhar 5 sites de notícia, espero ter feito essa conta direito. Não é de uma forma óbvia, né? Nem de uma forma lógica, aqui acordado, consciente, olhando um para o outro, é óbvio que a gente está falando só de 10 casos, mas o nosso cérebro, ele vai, inclusive, disparar o hormônio na gente, como cada vez que a gente olha uma notícia, como se fosse de novo, e a gente vai ficando cada vez mais exasperado com aquilo, né? Então, evita a quantidade de informação que você está tendo acesso, e evita também as fontes, né? WhatsApp não é fonte de notícia, gente, desculpa falar, mas o WhatsApp não é fonte de notícia. Se você não pega uma fonte de notícia segura, você provavelmente está mal informado. E mal informado pode te deixar pior emocionalmente falando. Não elege. Atualmente, eu tenho OMS e eu tenho o conselho que me rege, a minha categoria. São os dois lugares onde eu vou buscar informações. Por quê? Porque eu trabalho falando com gente. Trabalho falando com gente praticamente o dia inteiro. Então, as notícias já vão chegar em mim. As pessoas já vão me dizer, fiquei sabendo do número de mortos, ou então, olha, aconteceu tal situação, ou então, puxa, você viu que vai ter os feriados, né? Essas informações eu já vou receber, né? Eventualmente, quando eu vejo a necessidade, eu olho um portal de notícia que eu tenho segurança nessa informação. Para fora disso, eu não estou olhando para além e eu estou dizendo, façam isso também, né? Coloca vídeo de gatinho no horário que você estiver disponibilizando para ler 1 milhão de notícias. É muito melhor para a sua saúde do que ficar super estimulado nesse momento, né? Evita má notícia. Ótima, Ana Lúcia falou uma coisa ótima. Evita má notícia. Eu sei que a gente olha as notícias, e as notícias praticamente todas estão muito caóticas, mas se der, dá uma olhada em umas notícias boas também, assim, busca notícias que sejam boas. Eu não sei, eu não tenho Facebook, eu não posso falar de Facebook. Eu também não mexo em Twitter, eu não posso falar de Twitter. Mas eu posso falar de Instagram. Existe um perfil no Instagram, que eu não sei se aí a galera tem acesso, mas que chama Só Notícia Boa, eu acho que é esse, e tem mais algum outro. Eu acho que a partir do Só Notícia Boa, ele deve aparecer o outro também, que são 2 perfis de Instagram que só publicam coisa legal. O trabalho deles é publicar, tipo, boas notícias. Gente, a gente precisa de boas notícias para lembrar pra gente que a gente vai sobreviver a tudo isso, né? Que vai ficar tudo bem também. Então, nesse sentido, evita ao máximo que der e tenta colocar coisa boa no meio do caminho. Procura coisa boa que vai ser melhor, tá? Toma sol e toma vento, já falei isso umas 3 vezes hoje, que eu acho que é uma coisa super importante, tanto uma questão de saúde mesmo, tomar sol é importante, sintetiza vitamina D, ajuda a fortalecer os ossos, também estimula endorfina, sim, a gente toma sol, a gente fica mais alegrinho mesmo, né, ainda mais agora no frio, uma delicinha tomar sol, mas também toma vento, né, se puder toma um pouco de chuva, que é para lembrar que o mundo existe e que ele continua girando, né, que a gente está dentro de casa, mas o mundo existe lá fora, né, a gente está vivendo uma pandemia, a gente não está vivendo um ataque zumbi, é diferente, tá, parece parecido para quem assiste filme, mas é muito diferente, o mundo lá fora ainda existe, tá? Olha pela janela, eu não sei se todo mundo tem acesso a uma janela com vista, né, pode ser que vocês não tenham, e nesse sentido, né, vai ficar um pouco mais difícil, mas em alguns momentos eu tenho tirado tempo para olhar pela janela e olhar profundidades, ver coisas mais longes, ampliar o olhar mesmo, para lembrar para mim, lembrar para minha cabeça, lembrar para o meu corpo que existe mais, que o mundo não está aqui restrito, acabado nas minhas paredes, mas que tem muito mais lá fora, e que agora eu não estou tendo acesso, mas que eu vou voltar a ter acesso em algum momento, tá? Busca rede de apoio, busca família, busca amigos, busca gente, né, para conversar, para trocar, para falar, tá dando para falar que eu tô angustiado? Posso falar que eu tô angustiado com você? Pode. Então tá bom, vou falar aqui, vou desabafar aqui um pouquinho, né, ou não falar disso, né, sei lá, ou eventualmente falar sobre as coisas mais banais da vida, tipo, sei lá, você sabia que os cabelos crescem em média 2,5 centímetros por mês?
qualquer coisa, né, é troca, é uma lembrança. E a rede de apoio, ela é muito importante para a gente lembrar que a gente não está só, né? Buscar suporte psicológico é uma coisa que a gente, né, é basicamente eu vender meu peixe aqui, e não é uma coisa gratuita, né? Não estou vendendo meu peixe só por oportunidade, eu estou vendendo meu peixe porque realmente é importante. Tá sentindo que tá esquisito? Você tem a possibilidade de ter alguém que pode te dar um suporte, tá? Então busca oportunidade, busca suporte. A Harmony tem uma equipe de psicólogos que está atendendo online nesse período, dá para falar. A gente sabe que não é a mesma coisa que presencial, mas a gente vai chegar no presencial em algum momento, sim. E no online a gente não perde tanto quanto se imagina que se perca, a relação está ali, está permeada pela câmera, tem as suas questões, né? A gente tem as redes aí que estão nos sustentando nesse momento, mas a gente consegue sim se fazer presente, se fazer acolchoado um para o outro, mesmo que seja permeado por uma câmera, né? Então, eu indico, porque eu tenho trabalhado à distância, né? Os meus atendimentos estão todos à distância nesse momento, mas eu também indico porque eu também sou paciente de alguém, eu também estou fazendo a minha terapia à distância e também vejo o quanto está, inclusive, olhando outros lados e me colocando em possibilidade de ter contato comigo de outras formas que talvez o presencial não tivesse, né? Então, a gente tem uma possibilidade, sim, de ser acolhido e de ser acompanhado e de lidar com qualquer dificuldade intensa que a gente possa ter durante esse período, né? Compartilhar é importante, a gente super pode se apoiar. Se alguém tiver dúvida com relação a isso, dá uma procurada nas redes da Harmony, manda mensagem, entre em contato com a Vanessa e com a Fernanda, elas podem super falar sobre os profissionais que estão atendendo, inclusive o Rafael acabou de entrar aqui, que eu vi o rostinho dele entrando aqui no webinar, ele é um dos psicólogos que também está atendendo à distância, né? Então, procura que está possível a gente se encontrar, tá? E acho que para finalizar, a última coisa que eu queria dizer é uma coisa que a gente sabe que a gente está falando e que a gente escuta, mas toda vez que eu falo ou toda vez que eu escuto, eu procuro falar como se fosse a primeira vez e escutar como se fosse a primeira vez, para sentir mesmo, aí dentro. Então, espero que vocês possam ouvir isso como se fosse a primeira vez, gente. Vai passar. A gente não sabe quando, mas vai passar. Certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, angústia, necessidade, aflição, eu coloquei aqui os arrobas, são no Instagram, tá? Mas também por lá no Instagram da Harmony vocês têm acesso ao WhatsApp da Harmony, a e-mail, a todas as outras formas de contato. Esse arroba meu aí também é o meu Instagram de trabalho, pode acessar lá, me procura de vez em quando, eu boto as caras por lá, e procure. A gente está aqui também, né? Pode se apoiar na gente, que a gente está em pé. E acho que é isso. Falei muito, gente, mas falei. Mas foi muito bom, Elis. Eu gostei muito. Trouxe muitas reflexões, né? E bastante acolhimento também. O que vocês acharam, pessoal? Se alguém tiver dúvidas, angústias, se tiver bravo comigo, eu peço para que pare. Nada, ó, o pessoal tá gostando, tá falando que foi muito bom, que bom. Esclarecedor. Que bom, que bom. Bom demais, né? E depois eu vou colocar no YouTube e vou pedir também os comentários lá do YouTube. Eu preciso dar alguns recados. Vocês vão receber um e-mail com a avaliação, que a gente sempre pede, né, para a gente saber se o nosso trabalho está, como que está chegando, se vocês estão recebendo o nosso e-mail, se está bom, se está cansativo, como é que foi a palestra, sugestões de próximos temas, né? Então, a próxima semana, a gente vai ter um outro webinário com a Nanda, ela vai falar sobre organização de rotina de estudos e saúde mental na quarentena. E esse tema, eu acredito que vai ser bastante importante, porque todos nós estamos tendo que estudar online. Para alguns isso está fácil, para outros não. Tem pessoas desistindo de fazer seus cursos, né, trancando faculdade, crianças com bastante dificuldade de acompanhar. Então, a Nanda vai trazer esse assunto que eu acho que vai ajudar bastante.
E depois, na outra semana, vai ser o Alessandro, no Dia dos Namorados, né? Não foi de propósito, juro, mas será sobre a violência doméstica, né? Porque a gente também sabe que está aumentando muito, né, o índice de violência doméstica na quarentena. A gente chega aí a um aumento de 50% dos casos, né? Dos casos denunciados, né? Porque, infelizmente, os não denunciados estão aí aos montes. Exatamente. Então, por isso, né, a gente vai trazer essas informações, então, a gente também pede que vocês coloquem lá sugestões de temas, e eu só posso agradecer. Agradeço a linda palestra que a Elis nos deu, né, essa sensibilidade, não falei para vocês que ela é muito sensível? Então, eu só posso agradecer. Eu amo demais a Elis, ela é uma amiga, se tornou uma grande amiga, trabalha com a gente já há 4 anos. Já tem 4 anos, gente, eu já sou. Quando eu cheguei era tudo mato. A Andressa, Fê, está perguntando quando vai ser a do sono. Você já liberou no YouTube a gravação? Eu não lembro se a do Felipe está no YouTube, mas eu vou procurar. Eu acho que ela não está, mas ela está no Facebook. Eu vou procurar e mando para a Andressa. Boa. E eu também quero agradecer demais a todos que estiveram aqui presentes. Eu acho que ao vivo é legal porque a gente vai conversando. Também agradeço demais quem está no YouTube, vendo depois a gravação. E muito obrigada mesmo de coração a todos. Você aí do futuro que está assistindo isso quando a pandemia tiver passado, espero que eu esteja aí com vocês. Também, nós todos. Obrigada.